Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Novamente, na segundo episódio de 2025, eu tenho a satisfação de receber uma pessoa. Ele fala que ele não tem fã, ele tem amigos, mas eu tenho poucas pessoas que eu admiro, vocês sabem disso, não sou de passar pano para ninguém. E por isso, às vezes, o pessoal me confunde com ser ignorante. Não sou de passar pano. Eu acho, e também não gosto que passem para mim, porque você aprende quando alguém te indica os erros. Se você está errando e o pessoal passa a mão na cabeça, às vezes você acha que está fazendo certo. Então, ele chama Marcos Reis, mas vocês o conhecem como Marcão da Fiel. Boa tarde, Marcão. Da onde você veio, onde você está e para onde você vai, meu amigo? Boa tarde a todos. Eu vim da arquibancada, né? Eu sou do extremo leste. Minha história com o Corinthians ela é muito louca, na verdade. É laço de família, uma coisa de sangue. E veio lá de 77. Até emocionante, eu não lembro, porque não tem como não chorar. Eu falava que meu pai nunca usou capa de super-homem. Meu pai usava camisa do Corinthians. Não tinha um S. E eu não sou um terço do que ele foi. Ponto. Em 77 eu vi meu pai chorando. Eu chorava, ajoelhado. É campeão. Posso morrer hoje. Meu Corinthians é campeão. E pulava e fazia festa e eu olhava, eu tinha 5 anos. Cara, legal isso aí, gostei. E ali eu entendi o que era ser Corinthians. E de lá pra cá, essa história vem me acompanhando. E eu cresci ouvindo falar de Mulatinho, de Del Débio, de Grané, de Tufi, de Almir Cabarbio, de Django, Domingos Aguia e entre outros nomes. Em 83 meu pai faleceu. Eu tinha 11 anos e eu falei, pô, era uma final de campeonato. E ele morreu um mês e meio antes da final do Paulista. E quando ele morreu, ele falou, tá no hospital? Eu falei, tô. Falei, quando o senhor volta? Ele falou, acho que eu não volto mais. Mas aqui dá pra infelizmente você tem que se cuidar sozinho. E a vida é difícil. Me parece aquele radinho que eu tirei pra escutar o jogo do Corinthians. Eu falei, tá bom. E eu jogar basquete, já com os anos, tava dobrando meu manhã. Eu falei, não, deixa eu amarrar seu tênis. Tu se cuida. E pra mim, 11 anos, você não. Aí a noite chegou lá, naquela época não tinha telefone, né? Então as ambulâncias vinham na sua casa, bater palma, falar, olha, meu irmão voltou chorando. Eu nem chorava, eu fiquei parado assim, tipo, hã? Chegou a final do Paulista, eu falei, não, eu tenho que ir no estádio. 11 anos. Eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. E eu pedi pra um pai do amigo meu que eles iam assistir me levar. Quando eu voltei, isso foi no domingo, eles bicampeão paulista, aquela coisa toda. Na segunda-feira eu fui no cemitério. Eu levei o ticket e coloquei no túmulo. Falei, nós estivemos lá. Assim foi em 88, assim foi em 90 e todas as finais que eu fui. Todas as vezes que eu vou para uma final, eu não fico com o ticket, eu levo lá, nós fomos lá. Até hoje. Que é um ritual. Faz parte da minha vida. Inclusive nos mundiais. Eu cheguei, fui lá, nós fomos lá. Se, Tava nos dois mundiais? Fui nos dois. Na época eu era casado, eu vendi uma Ranger em 2012, vendi tudo. Aí o mesmo falou, eu falei, isso aqui era meu. Que comprei com você esse aqui. Então o que era meu foi. Eu, Corinthians, falei, bom, só deixa a cama pra mim dormir, o resto pode ficar à vontade. e E. Marcão, como é que você. Eu sei, você já me explicou, mas. E aí, como é que. Primeiro vamos falar da Gaviões. Como é que você chegou na Gaviões? Eu cheguei no Gaviões no início, no finalzinho dos anos 90, né? E o Wilson Mocó, um abraço pro Mocó, hoje ele mora nos Estados Unidos. Aquele cara meio que me apadrinhou, que me ensinou muita coisa. Na época dos Gaviões você aprendia muito com a velha guarda, você tinha que primeiro que ouvir. Você ouvia muito mais que falar. Você não podia chegar lá e falando. Você aprendia. Isso era legal das torcidas. Respeitar mais velho. Existia a hierarquia ser respeitada. Demorar não era chegar lá, assistir a palestra e comprar a camisa do. Não. E sim, tem camisa do Gaviões era por dia de jogo. Era uma coisa. Né? Hoje tem bastante camisas alusivas, isso ajuda bastante. Até então não tinha tanto. E em 90 eu fui para a final do Brasileiro.
E eu falei, caraca, né, meu? Eu já tinha visto em 88 o Gaviões. Na arquibancada, eu tinha ido. Eu fui pra Campinas em 88, com 15 anos. Gol do Viola. Gol do Viola, né, na prorrogação, cruzamento do Luiz Romano. Aí eu falei, pô, vou virar Gaviões. Aí me associei ao Gaviões, minha carteirinha abaixo do 20 mil, bem abaixo do 20 mil. Né? E de 34 anos pra cá, a gente veio seguindo o Corinthians. Tem até histórias engraçadas. Eu sou um cara que eu acho que posso falar que eu sou um cara abençoado por Deus no futebol. Eu fui na estreia do Zé Elias, no Brasileiro de 93, pelo Corinthians, e o Ronaldo estreava pelo Cruzeiro como centroavante, fenômeno. E eu vi o último jogo do Fenômeno aqui no Pacaembu, com a camisa do Corinthians. Eu vi os dois extremos da carreira dele. Mas como a pessoa. Hoje eu não sei se você tem essa informação, deve ter, mas a pessoa de repente chega e fala: eu queria fazer parte de uma torcida organizada. Ele vai na quadra, ele vai preencher um formulário, ele vai passar por ele vai lá, é Barra Funda? Não. Bom Retiro, Bom né? Retiro, né? Bom Retiro. Cristina Tomás. Ele vai chegar lá, ele vai preencher o formulário, ele vai passar por um processo que uma reunião para os novos associados, ele vai entender o que é ser Gaviões da Fiel, né? Essa coisa da história do Gaviões, que a gente vai lá para apoiar o Corinthians em qualquer situação. É que às vezes as pessoas acham que a torcida organizada é só de mau elemento, e não é. Ah, mas tem muita briga. Infelizmente hoje é um problema social a briga. É que hoje passa um pouquinho do limite, pode até ser que sim, concordo. Posso te interromper para ir sabendo, mas me diga uma coisa, Marcão. Às vezes eu falo para o meu filho, e hoje é meio inacreditável. Eu falo que nós íamos primeiro nós íamos no Morumbi. Né? Sim. Então, você olhava assim, metade do outro lado era Corinthians, e a outra metade era Santos, ou era. E aí todo mundo saía, aí ninguém se matava. Não. E quando marcava gol ali nas numeradas embaixo, marcava gol, pulava um Santista aqui, um São Paulino aqui, um corintiano ali, era misturado. Como chegou nisso, Marcão? Eu acho que o maior problema é o problema social. Porque o que acontece? Nos anos 90 já tinha briga, é inegável. Mas tem essa rivalidade, alguém fala lá dentro, vamos marcar, vamos brigar, vamos... Dizem que a gente marca pela internet. Eu sou da época que não tinha briga porque era inevitável. Que a gente sempre saía com o pensamento assim, nós vamos pra torcer pelo Corinthians. Certo. Ponto, a gente não tá nem pra brigar, mas se vier pra cima tinha que se defender. E vinha, Marcão, do às nada. Às vezes vinha, assim, às vezes vinha. E a torcida única é o caminho para resolver? Eu acho que não seria uma educação, mas não só por parte da torcida. Eu acho que as leis tinham que melhorar. Porque assim, o que acontece? A torcida grande tem muita coisa boa, gente. Campanha, o Gaviões fez uma campanha com acho que é COFO, né? Que é a União das Favelas, para arrecadar alimentos, agasalhos, para ajudar. COFA, né? É isso. Para ajudar o pessoal do Jardim Pantanal. Época da pandemia, tinha um pessoal, um abraço pro Bira até, do Coringão da Madrugada, que ele saiu de madrugada, entregando marmitex na rua, em plena pandemia. Tá? O Gaviões fez, a 12 fez, e os outros times também fizeram. Existe muito trabalho social. Existe. Você vai na quadra de samba no sábado, tem feijoada e tal, é família. Ah, mas tem o fulano. Mas me fala uma coisa, você tem 5 deles, os 5 são iguais? Nenhuma família é família de margarina. Aquela família feliz, bonitinha, perfeita. Não existe isso. Então existem problemas em qualquer setor da sociedade. O problema é que hoje as pessoas ultrapassam e aquela coisa. Às vezes tem um isqueirinho. Esse é o problema. Porque é aquela coisa, tem cara que ele vê um cara sozinho, aí ele fala, vamos pegar. Aí é fácil, ele tá mais 50, se ele for lá e xingar o cara, ele sabe que ele não tá sozinho. Mas, Marcão, eu tô mentindo quando eu falo pro meu filho que nós íamos juntos, saía lá da Avenida Morumbi, andava até o Morumbi, e todo mundo se misturando. Tinha treta no Pacaembu, descia ali na avenida, em cima do viaduto ali, eu atravessava a Pacaembu inteira até chegar no estádio, e tinha 2 torcidas, não tinha esse negócio. Nos anos 80, nos anos 90 já tinha. Nos 90 já. Já entrava em lados opostos. Já existia essa coisa, um entrar no portão, entrar no outro, você não podia atravessar para o outro lado, não.
Mas tinha aquela coisa assim, todo mundo queria evitar confronto. Mas Ninguém se queria se você encontrar. encontrasse com um torcedor, ele não vinha para te matar a cambada. Eu nunca, sinceramente, É que naquela eu época nunca era vi. assim, existia uma coisa que assim, a briga, o cara batia no torcedor, você vai falar assim, isso é ética? Eu vou dizer que sim. O cara caía no chão, ou parou, Parou. já bateu. Pronto. Os caras até tomavam a camisa do cara que lá era um troféu, Sim, tá. né? Mas não partia, vamos rachar a cabeça do cara Mas no o cara meio. mata, né? Não, Então eu... caía, o cara dava um chute na bunda do outro, lá, rasgando o verbo, era bem isso mesmo, lá, vai embora, vai. E parava ali. Hoje isso é uma coisa de vingança, né? Por exemplo, houve aquela emboscada contra o ônibus do Gaviões, que queimaram os ônibus. Lá foi pronto. E era um ônibus. Existe uma coisa que é o pessoal que é de pista. É o pessoal que briga. Não tem medo, sabe que se tiver em briga, o cara vai segurar. Faz uma linha e vamos segurar. E tem aquele pessoal que não é de pista. Pegaram um ônibus de pessoas que não eram de pista. Os de pista baloqueiro não. São pessoas que, peraí, se tinha que brigar, eu brigo, eu seguro. Mas não é uma pessoa de idade, não é uma mulher com criança, é diferente. É aquela coisa, se você se sentir ameaçado, é óbvio que você vai se defender. Claro. Você tá apoiando a violência? Não. Só que se eu tiver numa situação que eu tô vendo que o cara vai me bater, você pode me bater? Não, daí não tem jeito. Não tem jeito. Então é isso que acontece hoje. Né? Então acho que todo mundo já vê com esse sentimento. O cara vai me bater, então eu vou pra cima dele antes. É uma questão de sobrevivência. Eu acho que o problema da violência no contexto geral é social. Só que pegaram as torcidas organizadas como um bode expiatório. Exemplo. Né? Só que tem outros tipos de grupos, de tribos, vamos dizer assim, tribos, né? Que praticam violência, que brigam também. Só que não fica tão escancarado. Por quê? Pelo volume de pessoas? Pode ser. E também pela mídia, né? Porque Pela a mídia. torcida sempre está no futebol tem Sim. mídia. E a torcida são milhares, né? São centenas. E aí você começou a acompanhar o time com a torcida. E quando a gente fala acompanhar, para quem quer saber, de repente o Corinthians vai jogar em Recife. A torcida organiza uma caravana e eles te chamam porque não é todo mundo. Não, você vai lá, você quer participar. Você se inscreve. Você compra o ingresso, você vai lá, eu quero ir na caravana, você paga e vai. E outra coisa que muita gente tem que entender é que o torcedor coloca a vida em risco. Porque às vezes, para baratear, tem que se alugar ônibus, às vezes não são os melhores, porque não dá. Né? E é por isso que quando a gente fala que um jogador tem que jogar pela torcida, e tem que amar essa torcida. E aí tem aquela frase do ex-presidente infeliz, né? Quando ele fala dos chinelos, por exemplo, ele ofende todo torcedor, porque é o seguinte, é o torcedor que pega a caravana, é o torcedor que o ônibus sofre um acidente, como morreu ano passado, 7 pessoas no Vale do Paraíba. Não foi ninguém. Olha, só para falar, infelizmente, o Dr. Mário Gobi, eu vou ao clube e eu vou de chinela havaiana, mas sei lá, não pode mais, né? Porque sabendo que não pode mais. Não pode. Eu uso Ipanema. Se Havaiana é bandido, estou preocupado que deve ser Ipanema, então. É mais barato. Aí você chega a uma viagem dessa que você fez, que nem mundial, você foi pro Japão. Pro Japão e fui. O meu primeiro mundial, a primeira vez que eu andei de avião foi por causa do Corinthians, foi no Rio de Janeiro. Você foi pro Rio também. Eu trabalhava com um amigo meu e a gente resolveu de avião. Eu nunca tinha andado de avião. Essa parte é engraçada da história, aliás. É engraçado, eu tenho várias contando o Corinthians. Eu nunca tinha andado de avião. Falei, bora. Rio de Janeiro, logo ali. Sentei no avião e, pro azar, pra quem nunca vai de avião, fui logo na janelinha. Falei, meu Deus. O avião começou a subir e já deu aquela. Né? Tipo, a mulher que foi emocionada. Falei, meu Deus do céu, isso aqui vai demorar muito pra chegar. Já vi que não vai dar certo. O avião foi. Quando começou a chegar no Rio, e o aeroporto do Galeão é perto do mar, né? O avião vai descer no mar, vai crescendo. Meu amigo olhava pro mar. Santos Dumont, desculpa. Santos Dumont. Perto do mar, Santos Dumont. Eu olhava assim pro mar, o mar crescendo. Eu olhava assim, o mar crescendo. Eu falei, isso aqui vai cair. Eu não sei voar, eu não sei nadar. E eu segurava na cadeira, falei, eu vou tentar segurar a cadeira pra boiar, ver se acho menos o corpo, né? E eu não respirava mais, a mulher olhava pra mim, eu suando frio. O que foi emocionado, senhora? Nada. Eu falei, deixa eu morrer quieto, pelo menos. Pelo amor de Deus. E o mar crescendo, eu falei, meu pai do céu, não vai chegar. E o mar cresceu, eu falei, meu pai do céu, não vai chegar.
Aí eu vi a pontinha assim da pista, né? Falei, não vai chegar, não vai, não vai, não vai. Meu amigo, quando ele desceu, eu parecia um papa, só faltei beijar o chão. As pernas faziam assim, ó. E esse meu amigo falou, você tá nervoso? Eu, não. Não, vamos. Eu voltei de ônibus. Ah, você voltou de ônibus. Não tive coragem. Falei, olha, eu vou de ônibus, eu vou chegar atrasado, eu não volto de avião. E foi quando criaram aquele canto do Poderoso Timão, foi lá no Maracanã. No Japão, eu falei, caramba, ganha Libertadores. Mas no Japão, Mas no então, Japão você como já é que tava. foi? É, não é Então, essa é possível. a parte engraçada. Aí eu falei, agora como é que eu vou Você pro fez Japão? o quê, Marcão? São Paulo pra onde? Pra Arábia? Não, Los Estados Angeles? Unidos. Estados Estados Unidos, Unidos, aí né? fizeram a baldeação, vamos pra baldeação na... Quanto tempo, Marcão? Pode falar baldeação porque não é de trem, né, gente? Fez aquela escala e foi pra lá. Quanto tempo total? 23, quase 24 horas, deu 23 horas e pouco. Ah. Aí chegou no de embarcar. Eu falei, meu Deus do céu, tem medo de avião. Aí o Capitão Marcão vou tomar um uísque, que dizem que lá em cima potencializa. Mas daí você já tinha andado bastante de avião? Não, foi a segunda vez. Segunda vez? Eu falei, potencializa? Ele potencializa. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu nunca tomei esse cowboy na minha vida. Eu falei, vai cowboy. Eu falei, meu Deus, esse negócio tem que potencializar mesmo. Ah, chegou lá em cima. Falei, legal, acordei nos Estados Unidos e só com o agasalho do Corinthians. E a mala não tinha. Eu passei um frio, falei, pô, podia por Dubai, né? Lá era mais quentinho, só me lasco. Cheguei no Japão. Chegamos no Japão, não sabia falar, não. Os caras também não entendiam a gente. Aí a parte engraçada é não tome saque no Japão, é coisa do diabo. Você toma os olhos até assim, ó. Não se arrisquem, vai por mim. A gente falava com o japonês entendia, eles falavam, a gente também não entendia, era uma coisa legal pra caramba. Eles só faziam assim, a gente também fazia assim, então aí acabou o jogo, que a gente campeão do mundo e tal. E eu fui no avião, que inclusive um jornalista que eu não gosto tava lá, na primeira classe, eu tava lá na econômica, claro. E todo mundo fazendo popó dentro do avião. Todo mundo, uma festa, e todo mundo já feliz, campeão do mundo, né? Todo mundo calibrado, né? Boa festa. Aí o piloto fala assim: parabéns, fiel torcida corintiana, parabéns, campeão do mundo. Só que eu gostaria de pedir um favor pra vocês. Isso aqui é grande, mas se vocês não sentarem e parar, isso também cai. Ah, eu sentei e falei, que brincadeira, mais idiota, né? Dá pra parar? Gente, com medo. Quando ele falou isso que cai, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vou contar quantas horas pro Brasil. Eu cheguei, as pernas estavam até assim, ó. Eu nem respirava direito. Só por causa do Corinthians. Passei 23 horas de terror na minha vida. Mas Com medo. Qual foi mais emocionante, 2000 ou 2012? Acho que é 2012, né? Porque do outro lado do planeta, aquela coisa, né? Que assim, na verdade, os antes são muito engraçados, né? Eles só entendem o regulamento quando é pra eles, né? Por exemplo, a porcada fala de 51. 51 é pinga com limão, né? Mas tudo bem. Inclusive, se você pegar a camisa do Palmeiras do Mundial, ela é transparente. Você vê do outro lado, não tem nada. E aí é o seguinte: se a Taça Rio é mundial, até o Bangu é campeão do mundo. Porque nós ganhamos a Taça Rio em 54. Então nós já somos campeões do mundo também. Antes foi o Bangu, né? O Bangu, não, 51 o Palmeiras ganhou primeiro, 52 Fluminense, o Corinthians foi vice, 53 ganhou São Paulo, 54 ganhou Corinthians, acho que o Bangu ganhou 56 e 60 acho que foi a América que ganhou. Aí o que acontece? Em 53 a gente ganhou a mini Copa do Mundo em Caracas, que era uma competição internacional tido como mini Copa do Mundo. O Real Madrid ganhou 5 ou 6 vezes. Só que o Corinthians chega em 53 na mini Copa do Mundo, era o time a ser batido. Ele vinha de uma excursão na Europa que tinha encantado o mundo do time do Corinthians. E tanto que a mini Copa do Mundo era um turno só. Em 53 fizeram 2 turnos. E o Corinthians vence o último jogo contra a Roma, gol do Luizinho Pequeno Polegar. E jogamos contra o Barcelona, não é de Guayaquil não, tá? É original. Os caras jogam no Guayaquil, só o time o Atom Hungria ali. A gente jogou com o Barcelona mesmo, né? Inclusive, as 2 vezes jogamos contra o Barcelona e o Real Madrid, a gente nunca perdeu na história. É verdade. Então, desculpa aos pequenos, tomaram 4, 6, 8, aquela coisa. O Santos foi buscar um título, voltou com 4 gols a mala, mas a taça não trouxeram. E aí, em 56, sei como as são. Falam tanto que ele só tem uma Libertadores. Eu discordo.
né? Porque o torneio transatlântico era um torneio sul-americano. O Corinthians ganhando o Boca em 56, tá? E era um torneio igual a Libertadores. Então lá, vamos reconhecer, então, o transatlântico. Esse torneio era como a Libertadores, que surgiu em 60. E aí começa a história do campeão mundial e tal. E tem outro detalhe, né? O feminino tem 4 Libertadores, nós temos 5, na verdade. Ah, mas o feminino não conta? Ué, não é título da Conmebol? Se os caras contam título que nem deles é. Porque o Campeonato Brasileiro começou em 71 e o primeiro campeão é o Atlético Mineiro. Tudo isso foi que nem a mesma coisa, sem desmerecer ninguém, mas a Copa Toyota não era um campeonato mundial. Virou um intercontinental Era um intercontinental, tudo tem limites, mas tudo bem. É que nos anos 80 a África não existia, na Oceania, entendeu? Só existia a América do Sul e Europa. Sobre o brasileiro, que eu acho engraçado. O primeiro campeão brasileiro é o Atlético em 71. Gol da Maravilha, o Atlético 1x0 em cima do Botafogo. E o Palmeiras ganha 72 e 73. Só olha no pôster dos caras, tá campeão e bi. Eles ficam 20 anos sem ganhar o título, ganham 93, 94, tá tri e tetra. Ah, mas tinha relevância nacional, porque jogou Bahia. Jogou... relevância nacional. Eles falaram isso, eles vão homenagear o Pelé. Então, mas por quê? Como assim? Então eu vou homenagear o Pelé e vou dar títulos pro Santos, pra todo mundo, pro Bahia, pro Botafogo. Enfim. Tudo isso começou depois de 2012, né? O Corinthians vem, bate bicampeão mundial, Sim. Aquela coisa toda, aí todo mundo falou, não, agora eu vou ter relevância de título, porque os caras estavam falidos, né? Os caras não tinham dinheiro para pagar nem a luz. Isso ninguém fala. E daí vem essa coisa, como por exemplo, poucas pessoas entendem, o São Paulo fala de soberano, aquela coisa toda, o São Paulo faliu realmente. O primeiro jogo do Corinthians e São Paulo é 25 de maio de 1930, 2-1 Corinthians. O Corinthians ganha o primeiro jogo. Eles falem, e em 38 só não faliram de novo, porque teve o jogo das barricas. Né? E o primeiro clássico contra o Palmeiras é 5 de maio de 1917. E em 14 era paulistano, né? Era não paulistano. Era São Paulo. Né? Quando falam de Tetra, o Tetra foi com o paulistano. Porque na verdade, o que acontece? Até 1912, 13, era uma coisa meio varziana, né? Vou jogar, quer jogar com a gente lá? Quando começou todo mundo dividir o mesmo queijo, peraí. Agora eu viro competição. Você não vai jogar no time desse, você joga no meu time. Corinthians é campeão em 1915. 14 Corinthians é campeão. E o time de 1915 ele é devastado. E o Corinthians estreia aquela camisa preta e branca, com listas brancas, num grito contra o racismo. Sim. Né? E poucas pessoas sabem disso. Essa realmente foi a intenção. Foi um grito contra o racismo. E elas eram costuradas, faixa a faixa. E o nosso uniforme só foi branco, o primeiro uniforme nosso é bege. Ele começou a desbotar muito, aí ficou branco. E para os informados sobre o Corinthians nunca teve estádio, na verdade as pessoas não se informam. Imagina. O primeiro estádio nosso foi na Ponte Grande, em 1918. Tem 10 mil pessoas na estreia, a gente perde da porcada na estreia. E o Alfredo Schuring, que é a Fazendinha, que é no Tatuapé. Muito jogo. Ele é inaugurado em 1928 contra o América, 2-2. E o Alexandre de Maria marca o primeiro gol mais rápido da história do estádio com 15 segundos de jogo. Né? E essa história do título campeão dos campeões veio porque ele ganhou do Vasco, que era o campeão carioca, né? Acho que 24, se eu não me engano. E o Corinthians era o campeão paulista e ele ganha do Vasco. E aí torna-se o campeão dos campeões. Por isso que surge essa parte do hino. Até 33, o Alfredo Schuring fez tudo e mais alguma coisa, perde o Palmeiras aquela goleada, ele entrega o cargo. O Corinthians nos anos 30 já não ganha tantos paulistas quando ganha na década de 20. Em 31, o Latinho joga ainda a final, com o joelho machucado, inchado, ele pede para jogar, faz o gol do título. Nos anos 40, o Corinthians passa em branco e aí começa a criar a história do trio de ferro, né? Que o São Paulo trouxe o Leônidas da Silva, o que inventou a bicicleta, o Diamante Negro, e o Corinthians busca o Domingos da Guia. E por ironia do destino, o Domingos faz uma história no Corinthians e o Ademir vai ser jogador do Palmeiras, o filho do Domingos. Domingos da Guia, em 51, vai agradecer aos jogadores no vestiário, porque eles conseguiram o título paulista que ele, Domingos, não conseguiu dar para o Corinthians. Uhum. E só a partir daí que o São Paulo é levado a sério como clássico. Que aí vira o majestoso, o derby, porque ele começa a entrar no trio de ferro aí. Mas pelo que eu tô sentindo, Marcão, antes de nós entrarmos na área política do clube,
você tem como teu maior rival o Palmeiras, é isso? Sempre. E Eu não uso por que nada isso? verde. Por que virou a maior rivalidade do Corinthians? Porque o Santos adora ganhar do Corinthians, mas para nós ganhou do Santos Então, não. E atualmente também ganhar de São Paulo tá. É porque assim, o Santos, na verdade, é uma coisa legal a ser dita, né? A maior goleada dos clássicos paulistas é Corinthians e Santos na década de 20. O Corinthians enfia 11-0 em plena Vila Belmiro, ele sai do campo, alegando um monte de coisa para não terminar o jogo sem ser uns 15. Lá em Santos, o Santista é inadmissível perder para o Corinthians, para ele, Santista. E eu acho que o mais incomoda eles é que até lá em Santos, a cidade deles, somos maiores que eles. Não, tem mais torcida do Corinthians. Então, para o Santos, vai perder do Palmeiras e São Paulo? Pô, do Corinthians não. Se você for no Morumbi e falar assim, vai perder do Palmeiras ou do Corinthians? Não, do Corinthians não. Só que os caras esquecem que no Morumbi, o maior número de vitórias somos nós. O maior público da história do Morumbi é 146.082 pagantes. Mas o maior público do estádio deles é uma final Corinthians em Ponte Preta. E por que você escolheu o Palmeiras como o seu E ele já preferido? nasceu nosso rival. Mas isso era uma mentalidade já da Gaviões? Não. Não, era Eu cada já um cresci... tinha opinião Não, na torcida, assim, porque eu vejo no último jogo eu vi já gritando, quinta-feira, quer mas dizer, contra os o caras... negócio é... Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. É isso. Para eles também. Para eles também. E é o maior clássico do Brasil? Eu acho que Corinthians e Palmeiras e Grêmio Internacional. E qual é a maior rivalidade? Equivale Corinthians, Palmeiras e Grêmio Internacional. Falam que lá também é uma coisa feia. Não, lá não tem jeito. Lá os caras é inadmissível perder pro outro. Porque Corinthians e Palmeiras é um campeonato diferente, é uma semana diferente. E por que nasceu isso? Eu acho que é por causa disso. Em 17, o primeiro existia-se até uma certa, né? Não era aquela coisa tão rivais assim. Até porque são times que vêm de escolas descendentes italianos, espanhóis, aquela coisa toda. Era de imigrantes, né? Mas aí surge, porque o primeiro jogo Tem o Palmeiras... a ver com a guerra? Eu acho que não, acho que a guerra vem depois. O primeiro jogo o Palmeiras ganha do Corinthians por 2-0. E aí a coisa já não começa a ficar legal. Aí acho que a coisa entornou o caldo ali. E de lá pra cá, essa rivalidade foi crescendo. Mas a guerra, o Palmeiras não foi, o Palestra não foi obrigado a mudar de nome? Foi, por causa da guerra. Tem a ver ou não tem, você acha? Eu acho que não, mas dá pra tirar sarro deles, que até o nome eles tiveram que mudar já, né? E me diga uma coisa, Marcão, aí você virou um torcedor de arquibancada Amo a arquibancada. e já de uma torcida organizada que era diferente. Pô, adorava ir nos jogos para ver. Eu chegava antes para ver os aspirantes e para ver a festa da torcida. Pô, aquelas bandeiras, era um show à parte. Era um jogo à parte. O negócio era diferente. E quem não viu, provavelmente vai ser difícil ver. Né? Eu não sei que mude muito. Tudo bem. Aí você chegou no clube. Porque quando a gente fala, deixa eu dar uma opinião pessoal de quem está no clube há muito tempo. O pessoal critica porque o futebol mantém o clube. Mas, gente, durante muitos e muitos anos o clube manteve o futebol. Isso eu garanto. Os anos 70, sim. Era o clube que mantinha o futebol. Não é aquele negócio, o filho mais novo cuidou do pai, agora o pai está cuidando do filho. Mas está cuidando muito, né? Porque a dívida é grande. Mas não é porque cuidando muito. Eu acho que eu não tenho prova para falar, porque quem conhece o Parque de São Jorge, como eu conheço, estou lá 57, vai para 58 anos. Não tem onde ter essa despesa. Pô, ali estão falando mais do que uma universidade que tem Mackenzie, 30 mil alunos todo dia. O Corinthians não é isso. Não. Você vai durante a semana no Corinthians, é vazio, o clube é vazio, não tem ninguém. Verdade. Então você vai no departamento médico, está lá o pessoal. Você vai no bar, o pessoal reclamava. Agora, aos finais de semana, era uma coisa mais tranquila. O Augusto abriu uma a única coisa que ele fez de errado, não acho errado ele ter aberto uma promoção para novos sócios, é que tem gente que eu conheço que tem 15 dependentes.
pessoa comprou o título e ela juntou 15 dependentes. A mulher, que o título foi uma promoção de época das mulheres. O Dia das Mães, né? Aí jogaram, tem pessoas com 10 e paga a mesma coisa que eu. O pessoal critica, não, sócio não pode ter ingresso. Gente, eu pago religiosamente, eles não vão mais, eu e minha mulher. A mensalidade é há 58 anos. E eu não conseguia comprar um ingresso. Conseguia quando na época que nós ia na fila lá, tá, do Pacaembu, mas não conseguia comprar um ingresso. Por quê? Não sei, não quero acusar, não quero falar, mas sumir ingresso, como hoje em dia também some. Então, o fato de poder comprar 2 ingressos para o meu filho, porque eu sou tão torcedor como qualquer outro de arquibancada. Sim. Então, e eu pago ali. Tem gente que vocês vão ver no clube. Entraram 4.500 pessoas, daqui 6 meses, desses 4.500 vão restar 1.000. Porque a hora de acabar a promoção, de pagar R$150 por mês, some, porque vai para 300, tem que pagar aí todo mês. Eu acho assim, tem que ter um critério sobre os dependentes. Se é filho, se tem 10 filhos, fazer o quê? 10 filhos, aí não tem jeito. Concordo. Agora, se colocar papagaio, sobrinho, cachorro, sogra, periquito, sogro, aí não. Esse aqui é meu dependente porque mora comigo, aí não. É sobrinho, não sei o quê. Aí não. Agora, esse negócio que o Dr. Mário falou, a pessoa vai achar que eu estou falando que sou eu, hein? Mas que o Dr. Mário falou é inadmissível. Ele foi também. muito. Eu não vou falar que é inocente, porque ele não é inocente, é uma pessoa muito culta. Mas ele agiu de uma forma muito Me decepcionou. estranha. Agora, presta atenção, nós vamos chegar lá agora. Se por um acaso o senhor Augusto Melo, que eu ouvi pela primeira vez há uma semana, me cumprimentou, foi educado comigo, não tinha porque não sei eu com ele. Se por um acaso provar alguma coisa, eu vou ficar muito decepcionado. Como pessoa. Porque eu confio que ele vai acertar tudo? Acho que não. Você acerta tudo, Marcão? Não. Eu também. Quem acerta tudo tem que ficar perto de Deus, é perfeito. Você vai acertar tudo, não, que nem o time. É um time maravilhoso. Não. Teoricamente, até agora tá uma gestão ok. Podendo... Pelo menos o futebol melhorou. Encaixou 9 jogos, 10 jogos, ótimo. Agora, mas não é imbatível, não pode passar pano. Não é imbatível, tem que lutar. O Marcão falou, tem que arrastar a bunda no chão, porque quem pega o ônibus, quem vai lá pra madre que eu pariu, são os caras que vão lá bater palma, pagar ingresso, tomar chuva. A gente critica a torcida organizada, tomei o espaço do... Mas presta atenção, o Corinthians vai jogar lá na puta que pariu, não vou falar assim, tem eles lá. Verdade. E nós estamos aqui na televisão, é Globo, é não sei o quê. Pô, aí e outro ponto importante, quando é pra criticar, quando é pra cobrar, o Gaviões não vai lá cobrar, não? Cadê o Gaviões? Que aí muita gente fala lá no canal. Mas o Marcão, o Gaviões não vai fazer nada? Vamos até o Rubão. Aí quando a torcida vai lá cobrar, a pessoa fala assim, nossa, não me representa não, pra que isso? Então, é extremos. O torcedor organizado vive extremos. É taxado como uma coisa que não é. O que o Gobi falou em relação a chinelo, depois ele quis dizer que pegaram aquilo de uma forma política. Doutor, me desculpe, o senhor falou. Eu acho assim, quem falou que teve que ter entrado no crime organizado foi a TV Bandeirantes, tinha tendo lavagem de dinheiro, até jogou na antiga gestão do ex-presidente. Mas essa conversa vem de lá de trás. Vem lá de trás, é o ex-presidente. Eu nunca fiz vídeo no canal, por quê? Sobre esse assunto. Eu vou explicar agora, e é o critério que usa o Augusto Melo. O Ministério Público falou que o ex-presidente está envolvido? Não, está investigando. Como que eu posso acusar o cara? Eu posso falar que a gestão dele é temerária, e foi. Foi um dos piores presidentes da história do clube. Agora, falar que ele está envolvido no crime, eu chamo ele de bandido. Ele tem filho, ele tem pai, ele tem mãe. Isso não se faz com ninguém. Perfeito, mano. Acusar alguém de um crime. Aí você passa pano do Augusto? Não. Eu estou usando o mesmo critério com o Augusto Melo. O Ministério Público já falou, tem perícia, tem polícia científica, tem tudo lá. Eu não sou policial, eu não sou investigador. Então eu não posso acusar ele de nada. Ficou comprovado que ele está envolvido.
Você pode ter certeza, eu vou dormir na porta do clube pra exigir a saída dele. Porque aí a decepção é muito grande. Ah, vocês, os youtubers, a rede social, todos. Não, né, não, houve um apoio maciço ao Augusto Melo. Houve um apoio maciço para a saída da RT. Quem fosse candidato contra a RT venceria. Porque, sim, todos nós queríamos. Ah, o André Negão usou aquela questão de racismo. Não. Eu gostaria muito de ver um presidente negro. Seria muito legal. Não tem nada a ver. E não tem nada de O racismo. André Negão é muito. O André tem que entender o seguinte: André, você não sabia que era o transfer ban. Você falou que nós tínhamos ganho a Sul-Americana. Não, nós nunca tivemos Sul-Americana. Você falou, você só teve relevância o título de pós-RT do Mundial. Você esqueceu que em 2000 fomos campeões mundiais, sim. 77. Por quê? Tem que se levar em consideração o regulamento. A FIFA criou o Mundial de Clubes e a sede era o Brasil. O critério utilizado pela FIFA no Mundial de Clubes é o mesmo utilizado por seleções. A seleção do país sede não disputa eliminatória, ela entra direto na competição. O clube campeão nacional representaria o país sede. E o Corinthians vinha no bi brasileiro, 98 e 99. Não tinha dúvidas que o Corinthians representaria o país sede. O que houve de errado, houve manobra. E aí a torcida do Palmeiras tinha que cobrar o ex-presidente, o senhor Mustafa, porque o Vasco foi campeão da Libertadores em 98. Em 99 foi o Palmeiras. Quem tinha que estar no lugar do Vasco era o Palmeiras. Parece que eles não quiseram. Houve um acordo lá que falaram que não era tempo para remanejar tudo. E aí eles ficariam para uma próxima. A outra edição que não teve. Teve 2000, voltou em ter 2005. Sim, mas era a partir de 2000 era para ter. Então eles ficaram teoricamente prometidos para 2001. E não houve. Não houve. Voltou em 2005, mas então eles teriam que cumprir a promessa. A diferença era 1, 2, 3 ou 4. Mas o Fluminense também teria que cumprir a Série C, viu, mano? Bom, sobre a Série C é outra vergonha do futebol. Então é o seguinte, o regulamento é claro. Era o campeão sul-americano e o representante do país sede. E o Corinthians foi por esse motivo. Não, mas não tinha Libertadores. Então, em 2014 não podiam ser disputadas a Copa do Mundo, que não disputamos eliminatórias. E a Libertadores nada mais é que uma eliminatória para o Mundial. Ou não? Sim. Então, desculpa. Os mal entendidos, que têm preguiça de entender, é isso. Quando eu falei 77, é porque do jeito que falaram, desmereceram todos os outros títulos que o Corinthians teve. O Corinthians não começou em 2012. Nunca. Né? O Corinthians começou em 1910. Então, tem que respeitar. Cada época tem sua época. Sim, vale lembrar que 77, gente... Foi o maior título pra você, mano? Pra mim foi, porque se o Corinthians não tivesse ganho em 77, já imaginou a pressão que seria 78 em diante? Eu ouvi você falar isso ontem no teu canal, ontem. Já imaginou? Como seria? Seria insuportável. Ninguém ia aguentar jogar no Corinthians. Ontem eu vi no seu programa você falar isso. 77 foi a chavinha. Que em 78 o time não é campeão e volta a ser campeão em 79. Foi. Mas ali a situação já era outra. Já era completamente diferente. E 77 é tão emblemático que o seu Oswaldo Brandão foi o último campeão paulista com o Corinthians em 54, no quarto centenário. E ele volta 23 anos depois para ser campeão pelo Corinthians em 77. Com o filho dele, o Márcio, hospitalizado em fase terminal, com câncer, já esperando a partida. Parece que no dia do ele estava já. Não, estava nas últimas. Os jogadores falaram pro Oswaldo assim: professor, vai lá ficar com seu filho. E ele falou: não, eu vou subir com vocês, que essa partida meu filho já perdeu. Mas eu quero ser campeão com vocês hoje. Ele sobe pro gramado com o filho dele à beira da morte e ele fica ali com os jogadores. E são coisas que hoje a gente não vê mais no futebol. Em 90, por exemplo, na final contra o São Paulo, o segundo jogo, a gente ganha de 1-0 na quarta-feira, gol no cruzamento do Wilson Mano, né? Cruzamento do Neto. O Mano fez um gol de joelho. Tava lá no Morumbi, quarta-feira à noite. Uma quarta-feira fria. E no domingo ensolarado. O São Paulo amassa o Corinthians no primeiro tempo. Não sei quando fizeram o gol, porque não era para ser mesmo. Foi o Novo Horizontino da... Foi. O Nelsinho desce pro vestiário, ele dá uma voadora. Antigamente tinha um quadro negro, né? Aquela lousa. Ele deu uma voadora que o quadro caiu no chão. Falou um monte de palavrão e perguntou o que eles queriam.
se eles queriam ser só vice-campeões mais um na história, eles só queriam entrar para a história do clube. Ele esculachou os caras, trancou a porta e falou: daqui 2 minutos eu volto. Ele volta e fala: e aí, o que vocês querem? A gente quer ser campeão, então vai lá e ganha essa porra desse título. Não houve instrução nenhuma. Vai lá e me traz o título. E aí saiu o gol do Tupanzinho no comecinho do segundo tempo, numa jogada do Fabinho. E depois saiu o gol. Aí, meu amigo. Marcão, me fala uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta, mas sinta-se à vontade se você não quiser opinar. Individualmente. Olha, presta atenção. Tudo que a gente conversa aqui, a gente não está falando do ser humano, pessoa física. Estamos falando da pessoa que está inculcada em um cargo. Às vezes, você pode amar a pessoa como teu amigo e como cantor. Você fala, pô, como cantor, eu acho que não canta. É meu amigo, mas muda de profissão que é melhor. Então, é assim que nós estamos. Porque na vida pessoal de cada um, só quem está entre 4 paredes sabe. Se o cara um dia pegou dinheiro, se ele ganhou, se ele roubou, se ele desviou, se ele furtou, ninguém sabe, gente. Só sabe do crime, isso é a escola do direito. O assassino ou o executor do crime, o sujeito ativo, e a vítima, se ela sobreviveu. Ah, mas tinha 2, 3 testemunhas. Cada uma vai contar um detalhe. Cada uma vai falar, não foi. A hora ele atirou com a mão, apertou o dedo, fez clack. O cara não fez clack. A hora que ele apertou, fez clique. Então, não adianta. Então, vamos lá. Andrés Navarro Sanches. O que você me fala do ex-presidente do Corinthians? É aquela coisa, deixando bem claro, como pessoa não dá pra falar de ninguém. Sim. Que a gente não tem convivência com eles. Claro. Eu vou falar do presidente. Certo. Pra mim, ele é uma raposa política. É um cara que sabe fazer política como ninguém no Corinthians sabe. Se eu quero ele como presidente, jamais. E até a favor do Corinthians. A política, ele brigava lá. Ele é política, ele sabe fazer como poucos. Certo. Poucos. Só que assim, o Andrés, ele tem uma gestão tampão. Na verdade, a criatura engoliu o criador. Porque ele foi criado pelo Dualib e ele foi engolido. E ele engoliu o próprio Dualib. Então ele já mostrava que ele era um tubarão ali. Pra quem não sabe, os tubarões, quando se tem 2 filhotes na barriga da mãe, um vai brigar com o outro dentro da... Só vai nascer um. Sim. Nessa época, eu era diretor, assessor porque hoje fala assessor da administração do Corinthians. O diretor-geral era o Rachid. Que também nada mais é um garoto do seu Paulo Garcia. Eles são muito amigos. Sempre trabalhou nas campanhas do Paulo Garcia. Mas também nunca fiz nada de pró ao Corinthians abençoe o Rachid. Vamos deixar isso bem claro. Nada contra o Rachid. Falando como conselheiro. Para mim tinha acabado esse episódio de vitalício. Tem que mudar o estatuto. Muda tudo o estatuto. Que vão falar em direito adquirido. É direito adquirido, mas meu Falaram Deus. Que a Miriam Atier, não sei, um abraço para a doutora Miriam, falou que quando chegar a 99, acaba os vitalícios. Alguma Falta coisa muito. No gênero. Falta muito, tem 100 ainda, meu Deus do céu. Falta alguma coisa. Não desejo a morte pra ninguém, mas pelo amor de Deus, não dá. Me fala uma coisa. Aí vem o senhor, vamos falar do senhor Roberto de Andrade. Complementando o Andrés, eu acho o seguinte: quando ele vende o William por 20 milhões de dólares, a dívida do Corinthians era 100 milhões. 20 milhões de dólares na época dava aí quase aproximadamente desse valor. Eu não entendo porque não pagaram quase toda a dívida. Aí o time cai para a Série B e monta um time que, vamos ser sinceros, barato. Com a ajuda do Carlos Leite. A questão é, como administrar o dinheiro da venda do William? E aí o Corinthians sobe em 2008 com um time montado, baseado no Carlos Leite. Com um jogo só, que sem vitória num jogo, né? Foi quase 100%, não deu 99%. E no jogo do Ceará que a gente volta mesmo, que ganha do Ceará. 2009, monta um time um pouco melhor. E com a chegada do Ronaldo, né, em 2009 para 2010. E ganha muito dinheiro com o próprio Ronaldo, acaba... O Ronaldo, ele assina um contrato num papel, só que dão todo o mérito pro Andrés. O mérito é do doutor Joaquim Grava. Porque o Grava conversa, deixa tudo adiantado, tudo acertado. Fala pro Andrés, vai lá, fala pro Ronaldo. Que ele tá assim, o Flamengo não tá dando atenção para ele.
E o Andrés, naquela assim, pô. Aí ele foi um cara esperto e entendeu que era a chance de virarem os olhos e olharem pro Corinthians novamente. Ronaldo fica 4, eu acho que 6 meses sem receber. Que a parte dos salários dele vinha dos patrocínios. O Corinthians pagava a menor parte. Mas da TIM, na época, praticamente foi todo o dinheiro para ele. E ele começa a história, vamos fazer um CT, porque não dá para ficar treinando assim do jeito que era. Ronaldo chega, muda a história em 2009 do Corinthians. É já um outro Corinthians. Ganha aquele título paulista, legal pra caramba, tal. 2010, éramos para sermos campeões brasileiros. O Mano entrega o time na liderança. O Adilson assume, afunda, aí o Tite vem e tenta recuperar, não dava mais. Fomos para Libertadores, né? Tomamos aquela sacudida na pré-Libertadores, é quando o Ronaldo falou, não dá mais, o meu corpo tá doendo. O Roberto Carlos, com medo de ficar com a pressão da torcida, foi embora, enfim. Recomeça-se um novo Corinthians e aí foi mérito do Andrés, que suportou a pressão, mas entre aspas, né? Porque se não ganha do Palmeiras no próximo jogo, o Tite caía. A gente ganha do Palmeiras 1x0, gol do Alessandro. E aí o Corinthians retoma, ganha o brasileiro. Infelizmente no dia do título, no dia da morte do Sócrates. E aí vem 2012 já numa outra situação. E aí assume o Mário Gobi, né? Que leva todo. O que você me fala do Mário Gobi? Assim, me decepcionou muito a questão pós-gestão dele. Que ele vem, assume. Ele leva todo o louros, todo o glamour de campeão do mundo é dele. E o Sheik até esses dias falou, né, que o Ele Gobi tava com medo. tava com medo do Chelsea. Eu não sabia. Ele ficava com E medo os do Chelsea. os jogadores Conversou tudo ficou bravo. com a comissão técnica para tentar perder de pouco, a coisa era assim. E o Corinthians bate campeão do mundo, aquela coisa toda. Aonde ele errou? Ou ele vendia esse time, aproveitar que era campeão do mundo e fizesse tiro com alguns jogadores, ou buscava o bi da Libertadores. Ele poderia ter buscado o bi vendendo alguns e trazendo reforços como ele trouxe. Paga à vista o dinheiro do Pato com o dinheiro do Paulinho. 800 pau de salário pro Pato, mais 40 mil de ajuda de custo para moradia. Deixa eu te dar fazer um senão aqui. Eu ouvi você falando ontem isso. E na época o Pato não foi uma unanimidade. Todo mundo queria um Pato, 24 anos e tal. Só que assim, o Pato ele teve muito marketing. Ele vai de bonezinho no meio da tudo. Pô, ele fez uma. Ele não teve também um conflito com o Guerreiro, porque o Guerreiro acaba tendo, porque é o seguinte, o Guerreiro na hora de renovar fala o seguinte, eu ganho 350 por mês, marquei os 2 gols mais importantes da história do clube, o cara ganha mais do que eu para jogar no outro time que vocês pagam mais que pagam para mim. Se vocês pagam 440 para ele jogar no outro time, eu quero 700 pau. Vocês pagavam 800 para ele aqui. Todo mundo taxou o Guerreiro, mas espera aí. O Sheik foi para quase 500, 600 pau na época. Porque eu falo o seguinte... O Pato foi a inflação do Corinthians. A gente tem que pesar, porque são momentos e momentos. Na época, eu vou falar por mim, como torcedor. Eu fiquei muito feliz de o Pato estar vindo pro Corinthians. E logo no primeiro jogo já faz um gol. Eu fiquei feliz. Eu falei, puta, é um jogador de peso. Então, uma coisa que o Andrés fala, eu acho que ele tem razão. Jogador bom é o que dá certo, né? Você pega um Ralf da vida que veio do, não sei, Barueri. Ninguém conhecia. De repente, o Ralf, para alguns, é o melhor médio volante que passou pelo Corinthians. E 2013 era um time, até pra mim, superior ao de 2012. Sim. Já tinha Renato Augusto, tinha Gil. Então, mas aí pra você ver, trouxe o Gil, voltou jovem ainda, que tinha ido pra França, não deu certo. O Renato foi uma aposta que demorou a dar certo, porque o Renato tinha uma sequência de contusões. Ele mesmo, quando volta ao Brasil, ele fala, ele tinha dúvida se conseguia jogar em alto nível ainda. O Pato era a cereja do bolo, concordo. Só que depois daquele jogo com o Grêmio, o Corinthians teve a chance de vender e não vendeu. Preferiu emprestar para o São Paulo. A questão não é. Eu acho que esse empréstimo. A questão não foi a chegada do Pato, foi os valores e salários que pagaram para o Pato. Porque a partir do momento que você paga 800 para um cara que chega no clube, que não ganhou nada no clube, e também não tinha sido ganhando nada pela seleção, era um grande nome porque estava em evidência lá na Itália. E novo, né? E novo. Mas você traz um cara que não ganhou nada pelo clube. Aí os outros que haviam ganho tudo falaram, peraí. Se ele ganhou 800, opa, peraí. Vamos conversar, porque eu não vou querer ganhar mais 200. É diferente quando você traz um Ralf,
você traz um Castan, você traz um Paulinho, você busca o Douglas no São Caetano. Era um trabalho feito de olheiros que deu certo. Elias. E se não desse certo? E se não... Demorou. Demorou 3 anos para emplacar. E se não desse certo? Era uma aposta barata. Quando você aposta muito alto no jogador desse, você tem que ter convicção que a probabilidade de errado é minúscula. Porque é muito dinheiro. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma maior, porque não tem como deixar de explorar o Marcão. Marcão, me fala uma coisa. Aí veio o Roberto. Veio o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade, deixa eu contar a minha história. Roberto de Andrade, ele estudou no colégio chamado Agostiniano São José, aqui no Belém, em São Paulo, onde eu estudei praticamente minha vida inteira com o capitão Tierno, que vocês já tiveram aqui, era amigo íntimo dele. Eu sou um ano mais novo do que o Roberto, então naquela época, um ano mais velho era outra série, então já... Mas depois tivemos convivência, nunca fui na casa dele nem ele na minha, mas a conversa sempre foi amistosa. Eu acho que ele teve, falei isso para ele, falei, pô, você dá uma sorte porque tava para explodir um impeachment e o Corinthians começou a ganhar, ser campeão, sei lá, abafaram, porque a vitória abafa o problema. É isso que eu ia falar agora. Título abafa erros. O que você me fala? O Roberto de Andrade, eu até brincava no canal, falava assim, ô, Alisson, pega o gol pra mim. Falam que ele tem uma batata. Roberto tem que cuspir essa batata. Então, falam grupos de WhatsApp de conselheiros do Corinthians, eu não tenho como provar, falavam que ele era santista, né? Já começou daí a conversa. Não, isso eu posso garantir. Corintiano doente. Mas doente. Mas a doença dele comprometeu muito a massa cefálica dele, né? Porque, meu Deus. É um corintiano de bandeira, de agarrar bandeira mesmo. Então, isso eu posso ler. Isso falavam em grupos de WhatsApp dos conselheiros, né? Como falavam muita coisa. Na verdade, muita gente não podia estar no Corinthians. Se eu for a lista aqui, nós vamos ficar aqui. Vai pelo menos uns 5 dias ou 19 horas e 15 minutos pra gente falar a lista toda. O Roberto de Andrade, por exemplo, ele endivida o clube, ele vende um time campeão brasileiro a troco de banana, e o Palmeiras vende o Gabriel Jesus por um valor mais alto que esse time campeão. O erro do Gobi e do Roberto de Andrade. Primeiro, segundo o Mário Gobi, doutor, se quiser, o senhor sabe que tinha testemunho. Falou pra mim, sentado numa mesa lá no restaurante do Seu Rios, o seguinte: eu só vendi o Marquinhos porque o Roberto de Andrade fez pressão. E eu falei que queria emprestar. Ele falou, o Tite não vai usar. Eu falei, então se o Tite me convencer, eu vendo. Segundo o Gobi, o Roberto pegou o Tite, levou o Tite na casa do Mário Gobi na madrugada. Já começou o Gobi a vender o Marquinhos para Roma por 3,5 milhões de euros. Um ano depois o Marquinhos saiu por 35 milhões de euros. Por que é o erro? Ele errou nessa questão e a questão do quarto, e vou falar onde é que eles erraram. Se você ia reformular o time no ano seguinte, você não podia renovar alguns contratos pagando a peso de ouro a renovação, sendo que um ano depois eles iam embora. Boa parte começou a sair. O Tite entrega o cargo, o Tite era muito paizão, não ia conseguir fazer essa renovação, veio o Mano para fazer esse trabalho, que ele não se dava bem com o Gobi. Aliás, o Roberto também não se deu muito com o Roberto, mas até aí tudo bem. Até onde eu sei, o Roberto e o Mano não eram muito amigos, mas o Mano era o cara correto para fazer, e ele fez a renovação. Aí ele aproveita o Renato Augusto, o Gil, o Renato se machucando muito, ele reinventa o time de 2013, em 14, aliás, ele entrega um time pronto para disputar o título. O Tite dá só aquela ajustada com Elias, aí Rodriguinho e Jadson voando, e bate campeão brasileiro. Erro do Roberto de Andrade, multas baixíssimas, salários altíssimos, e aí chegou na hora de ir embora, ele falou que não ia renovar com o Ralf. O Ralf arrebenta no brasileiro na reta final de 14, resolve renovar com o Ralf, faz um pré-contrato, porque a CBF já tinha entrado em recesso. A multa do Ralf era para ser 5 milhões de euros. Os chineses vão levar o cara. Como só tinha um pré-contrato, pagaram 1 milhão só. Entre outros erros, o Roberto. Vendeu o Renato Augusto também. Teve que vender porque a multa era baixa.
não tinha saída ou vendia por 50% nos alemães. Parece que a Na época, o chinesada Wagner veio e Love só também. pagou multa. Wagner Só Love multa. também. O Wagner acabou foi indo pra pro França Mônaco, por 1 acho. milhão, por 1 milhão de euros. Eles Aí ele vieram alegou o pagar seguinte, se eu não fizesse isso aqui, os caras não vinham, então eu não trazia. Pega o dinheiro do time campeão brasileiro, com algumas indicações do Tite, aí o Tite tem culpa no cartório, o Tite vai embora, paga 12 milhões à vista no Marquinhos Gabriel, que tinha feito um baita campeonato pelo Santos no ano anterior. Estava na Arábia, não estava bem. Traz o Giovanni Augusto, o Guilherme sempre foi inconstante. O Zago Marlone. achava o Guilherme jogadorzão no Atlético. No Cruzeiro não tinha jogado nada. O Marlon tinha feito um baita no Marlon no campeonato. Sport. Bem. Aí beleza, o time não dá certo, 16, aquela. Aí cai na mão de Cristóvão. O Oswaldo de Oliveira só foi técnico, gente. Porque o time de 99 e 2000, que ele ganha o título mundial 2000, jogava por música. Não, e pediram. Falou, traz ele que a gente segura. Né? Fica tranquilo. Já tinha desistido. Até eu era campeão com aquele time. Desculpa. Aí, 17, ninguém queria assumir o Corinthians. Era a quarta força na época. Quarta força, quebrado, sem dinheiro. Aí sobrou o tio Carille. Vai o Carille mesmo. Não é porque ele se vangloria do Carille, mas ele não queria o Carille, que ninguém quis assumir o clube. E o Carille faz o arroz e feijão, que já estava ali há anos. Muita gente tem que entender que o Carille já treinava o sistema defensivo do Corinthians, ele dava o treino. Monta aquele time 17, campeão brasileiro, campeão paulista. O que o Roberto faz? Vende a troco de banana. Vende o Maicon, campeão brasileiro, por 6 milhões de euros, jovem. E o Palmeiras vende um cara da base por 5 milhões sem ter jogado no time principal. Roberto sai com um caminhão de dívida. Na O Duílio Arana era o também. diretor de O Arana futebol também dele. já foi no... O Arana foi porque é o seguinte, 60% do passe dele era do Fernando Garcia, como o Malcom também. O Corinthians fica com a menor parte da venda dos jogadores. Porque o Fernando Garcia injetava dinheiro, não tem... passe é meu, o percentual é meu. Óbvio, sabendo que o cara vai estourar, eu quero ele. Esse é o maior problema. Fernando Garcia deitou e rolou no Corinthians. O Davó é um exemplo disso. O Davó ia vir pro Corinthians, pode perguntar pro Nenê do Poço, pro Silvio Jude, eles vão te contar. O Nujude não tá bem, cara. Não? Não, falam que ele tá... Eu faz tempo que eu não vejo, mas eu conversei com um familiar dele e ele falou que ele não tá muito bem. O Jorginho? Não, o Ney. Ney? Ney Nujude. Então, o Jorginho, familiar dele, o irmão dele? Cara, eu conheço o Ney, não conheço o O Jorge. Jorge é irmão dele. O Jorge é gente boa pra caramba. Muito gente boa. E eles iam trazer o Davó na mesma condição que trouxeram o Xavier. Vem pro Corinthians é a vitrine pro Sub-20. Fica 50% para cada um. Era essa a negociação. Daqui a pouco, o Fernando Garcia compra o Davó a troco de banana, porque o Guarani devia um processo, era uma confusão danada. É meu. E ele repassa o Davó pro Corinthians por 2 milhões e 700, 70% dos direitos. E depois leva o Davó emprestado pro Cruzeiro, sumiu o Davó. Ninguém sabe onde tá. E aí aquela coisa, o Duílio era o diretor de futebol do Roberto, né? Aí o Andrés ganha a eleição com a seguinte promessa: eu vim para quitar o estádio, para consertar, porque o Corinthians está numa situação que... E ele arrebentou com o Roberto, que o Corinthians podia estar do jeito que estava. Me dá 90 dias que eu vou pôr o Corinthians onde estava. Quando ele assumiu, eu falei, cara, eu vou esperar 6 meses, porque ele fez um bom trabalho e tal. Só que o bom trabalho dele já não era tão bom da primeira gestão, porque os processos e as cobranças começaram a estourar. Só que todo mundo vai empurrando para frente, né? Esse, para mim, foi o grande mal. E aí vai acumulando as dívidas, vai acumulando. O Andrés volta, traz o Carille de volta, prometendo mundos. Primeiro trouxe o Thiago, que era do Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Ele pediu o Rony e ganhou o Ione Gonzalez. O Luan vem... Olha como foi uma besteira a negociação do Luan. O Luan vencia o contrato no final do ano. No meio do ano ele podia assinar um pré-contrato. Janeiro, o Corinthians vai... E o Grêmio devendo o Corinthians. Para quem não sabe, o Juninho Capixaba, que foi na negociação que estava no Grêmio, ele veio do Bahia por... Eram 4 parcelas de 2 milhões. 4 parcelas de 2 milhões. Só que nessa, o Corinthians fez o quê? Ele colocou o Douglas, aquele goleiro, por 3 milhões na negociação e pagou 2 parcelas, faltava uma. Eram 3 parcelas de 2 milhões, desculpe. Só aí já custava 9 o Corinthians.
O Zé Rafael, que se deu bem no Palmeiras, o Corinthians tinha prioridade, perdeu a prioridade, que custava 10. Tá? Na última parcela de pagar o Juninho Capixaba, o que o Corinthians fez? Pegou o Guilherme, que tinha sido emprestado para o Atlético Paranaense, aquela coisa toda, ganhando 400 e quase 500 pau por mês. E foi pro Bahia o seguinte: ó, Bahia, tá aqui, o Bahia queria. Eu pago metade, você paga metade. Aí o Bahia conversa, então fala o seguinte: eu pago o salário do Guilherme e eu não te preciso pagar nada agora para você, os 2 milhões. Só que ele custava 450 por mês pro Corinthians. 12 salários desses são 5 milhões. 5 milhões e meio, né? 4 milhões e 10 milhões. Quase 6, né? E mais o 13º são 6, fora os encargos. Então vamos somar 6 pau do Guilherme, com 4 pagos em dinheiro são 10, mais 3 do passe do Douglas, o goleiro. Foi 13 milhões de Juninho Capixaba. Que vai pro Grêmio por 12 parcelas de 500, por 6 pau. O Grêmio paga só a primeira e atrasa com o Corinthians. Vem a história do Luan. Opa, conversa vai, o Corinthians oferece 5 milhões de reais. Não, não quero. Fim da negociação. O Corinthians paga inexplicavelmente 5 milhões de euros a um jogador que no meio do ano ficaria livre de contrato. Perdoa a dívida do Juninho Capixaba, mais 5 milhões e meio de reais. E chega Luan no Corinthians ganhando 800 pau. Com aquela facite patelar no pé. A pergunta é: quem aprovou esse cara no exame médico? Segura essa pergunta porque vai ter uma vinculada. Agora me fala uma coisa. Aí saiu o Andrés e veio. Esse eu não sei nada. Nunca ouvi, nunca conversei, nunca vi passando. Oi, tchau. O avô dele, sim, tive contato, o pai, no clube, era moleque, tinha contato. E o Duílio? Duílio chega, né, ganha a eleição do Augusto, apertado já, com a promessa de pagar dívidas. Que o legado dele era deixar o Corinthians sustentável, financeiramente falando. Ele falou que ia acabar com a bagunça do Sub-23, tinha mais de 100 jogadores, né? Por isso chegou a ter 140 jogadores na CBF. O Sub-23 tinha uns 40, 50. Virou cabide de empresa de jogador que não jogou no Bangu, veio pro Sub-23 do Corinthians. A ideia do Sub-23 era boa, mas não foi executada direito. Se você tem um Sub-23 e pega o seu Sub-20 que estourou a idade, vai aproveitar no profissional? Não vai. Tem mais um ano de contrato esse cara. Legal. Dá pra pôr numa negociação? Não dá. Então vamos montar um expressinho, que é o Sub-23. Pega o jogador que não está sendo usado ali no time principal, pega mais alguém do Sub-20, monta um elenco, pega esses empresários que vivem dentro do Corinthians, igual Corvos, fala, vende esse Corinthians para jogar um torneio na África, para jogar na Polônia, para jogar nos Estados Unidos. Por que, Marcão? Para jogar na China. Você vai fazer um torneio desse, 4 jogos, 5 jogos lá, e o cara faz 2, 3 grandes partidas, que pode acontecer. Pode acontecer. O cara olha e fala, rapaz, gostei desse cara. Quanto custa esse cara? Quanto custa? Custa 5 milhões de dólares, ou 3, é seu. Ele não ia custar nada, ele já era perdido. Sim. Você vai capitalizar dinheiro. E as viagens? Ué, você não foi convidado? Você vai vender pra gente ir lá. Os caras pagam passagem, hotel e pagam uma taxa pra levar o time pra lá. Pelo menos você faz dinheiro com esse cara. Se você vender 2 jogadores desse no ano, o que não valia nada te entrou 6 milhões de dólares. Sim. Aí tudo bem. Aí um cara ou outro, põe nessa Copa Paulista, põe esse Sub-23 pra jogar. Sim. Poderia ter participado. Aí o 15 de Jaú, o 15 de Jaú tem lá um moleque que é destaque, eu quiser, eu te dou esse, o que você quer? Eu quero esses 4 aqui, eu te dou mais tanto se me der esse moleque aí. Esses aqui já eram perdidos. Você tá apostando em alguém que pode dar certo. Aí tudo bem, mas não foi isso que foi feito. Virou um cabide. Aí o Duílio assume, acaba com o Sub-23, prometendo pagar dívidas e aquela coisa toda. Fim de gestão. Segundo ele, já estava pago os jogadores. A venda do Pedrinho. Ele vende o Pedrinho por 9 milhões pro Zenit de euros. Não, foi o Benfica, não foi? Não, Não, o Pedro. Ah, o Pedrinho. O Pedrinho que vendeu foi o Andrés, até hoje o empresário dele agora pôs um pau para receber. A história do Pedrinho mesmo era pro Pedrinho sair por 25 milhões de euros. Tá até na seleção de base agora. Depois, gol ontem. Foi por 20. No final saiu por 18. Que o documento fazia com os caras tinham que pagar 20 à vista. Iam desistir, virou 4. Além de parcelar em 4 anos,
cai para 18. Segundo Andrés, vão perder o dinheiro que o euro tinha aumentado. E o Pedrinho não tinha nada a ver com a negociação com o Yuri Alberto, Não. era? Aí mandaram o Ione Gonçalves, aquela confusão toda, depois voltou, enfim. Sobre o Pedro, a ligação do Duílio é o seguinte: ele tá sendo vendido numa média de tabela de venda do jogador. O jogador virou carro agora? Tem ano e modelo, tem tabela. Qual que é a diferença? O Palmeiras valoriza o Endrick, põe para jogar nos jogos corretos, no melhor momento. O moleque faz meia dúzia de gols, sai por 50 milhões de euros. O Corinthians esconde o Pedro e sai por 9 milhões. Pega 4 milhões e meio à vista, 4 milhões quando ele fosse 4 milhões e meio quando ele fosse embora e completasse os 18 anos. No final do mandato, ele antecipa o pagamento do Pedro também. O Zenit não tem grana. Quem antecipa? Fernando Garcia. Empresta o dinheiro pro Corinthians, cobra a taxa, aí o cara não tem nada a ver com isso. Os caras procuraram ele. Sim, não, eu também acho. E mais absurdo também é a negociação Quando do o Murilo. Duílio sai, agora nós ficamos sabendo da dívida com o Gil, do Cássio, do Renato Augusto. Ele entrega um Corinthians com 11 meses de salários de direito de imagem atrasado. E o Corinthians não tinha em janeiro dinheiro para pagar o hotel do Sub-20 campeão da Copa São Paulo ano passado. Verdade. Não tinha, era 320 mil. Entrou o patrocínio da KSK no short do juvenil para pagar o hotel do Sub-20. Até o uniforme, correram pegar a camisa nas lojas para estampar os patrocínios do É Sub-20 isso mesmo. porque não tinha uniforme. É um absurdo. Mas aí deixou a venda do Moscardo, mas foi 100 milhões, só que é em 4 anos. O Murilo falou que ia sair por 20, saiu por 12. E hoje tá valendo 100 70. milhões. Já teve 170 milhões de libras e os caras não quiseram vender. Me fala uma coisa. Aí chegar no momento que o Duílio perde a eleição. Vem uma pessoa chamada Augusto Melo, que se diz chão do clube e que veio com um monte de promessa que todo mundo sabia. Quem é gestor, quem tem uma empresa, quem tem um negócio, sabe que quando você vai assumir uma nova gestão ou mudar uma direção, primeira coisa que tem que falar, sem promessa, me dá todos os contratos. Isso é norma de negociação. Quero todos os contratos. Não é, vou fazer auditoria, vou fazer não sei o quê. Não, quero ver todos os contratos. Porque o que está de contrato, o que está escrito, tem que se cumprir. E o que está de boca é boca. Então vamos ver aqui. Aí ele fala que ele vai aumentar a arena sem saber se pode. Sem saber se a prefeitura permite, se o bombeiro permite, se o CT permite, vai falando. Aí ele fala que ele vai vai mexer no clube para o sócio, tal. Põe um monte de gente lá, começa a dar briga. Eu presenciei. Que começam a encher a cara e dar briga. E aí, não, mas agora eu vou ajeitar os banheiros, uma porquice. Porque se na tua casa moram 6, 7 pessoas e de repente chegam 40 para o carnaval, você tem que ter estrutura. Você tem que pôr mais um ajudante para limpar banheiro. Você tem que ver se o chuveiro é suficiente. Senão vira uma guerra. E outra, você vai pôr os seus 6 que moram, bebe. Vem 40 que bebe, mas não sabe beber. Complica. Isso é o básico. Aí ele fala que ele vai montar um timão, que ele vai. Só que ele não sabe. Não, eu sei que está ruim, mas não pensava que estava tanto. Problema seu. Você falou o seguinte: agora quem assume sou eu. O presidente sou eu e o que fizerem quem eu coloquei é minha. Isso está certo, tem que ser macho. Aí os caras fazem um monte de besteira, não fui eu, foi eles. Não é assim. Então, agora chega o Augusto. Eu particularmente, ainda não perguntei ao Marcão, eu ainda estou acreditando que ele não tenha nada a ver com essa situação, não só de vai de bet, porque também dá, você desculpa, eu também não sou a favor de violência, não. Uma discussão ali no corredor, dá um tapa na orelha do outro lá, porque xingou, falou, tá coisa de torcida. Sempre houve, né? Isso é bobagem. Mas você falar que o cara mal entrou em janeiro e ele já teria se metido no próprio janeiro, não vou levar alguma coisa para ver se é bom, sou contra.
Mas você não faria o mesmo? Não, por isso que eu nunca me candidatei. Porque eu sei, porque também não tenho nem punch para ser presidente do Corinthians. Mas estou falando, me candidatei assim. O máximo que eu fui ao conselho. Por quê? Porque eu não conseguiria ver e ficar quieto. Ah, mas você é um puta cara honesto? Não. Todo mundo tem rabo. Eu já roubei chiclete quando era moleque no mercado. Eu roubei goiaba. Você entendeu? Mas é assim, cara, a gente não já tá velho para ter problema. Eu falo pro meu filho. O Marcão deve falar pro filho dele a mesma coisa. Você vai me ver na TV com coisa boa. Você não vai me ver assim, ó, entrando numa delegacia. Vai. Por quê? Porque não vai. Mas você pode afirmar isso? Posso. A única coisa que não se afirma na vida é eu não vou matar. Difícil, né? Por quê? Porque se um dia alguém entrar na minha casa e for agredir minha mulher, ou minha filha, ou meu filho, e eu tiver condições, é um tiro na cabeça. Não tem discussão. Fora isso, você pode garantir. Marcão, chegou o Augusto, prometeu um monte de coisa, ele viu que não era possível. O que você me fala? O que você acredita? E quando eu falei do médico, esse rapaz que me veio aí na mesma situação, com a tecnologia que tem hoje, o lateral esquerdo, Palácio. Vamos falar, eu questiono muito só do Palácio. Vamos lá. Augusto ele perde uma eleição, né, do Duílio. E eu conversei muito com o Augusto na época, pós-eleição do Duílio. E quando ele ganha a eleição, eu acho que a euforia dele foi muito grande. Agora eu vou fazer tal. E quando ele começou a fazer, eu falei no meu canal, falei, olha, esse time não fica pronto esse ano. Pode pegar lá em janeiro quando ele assumiu. Quando ele assume, nós vamos usar para que ele toma posse, que ele assina o documento de posse, e nós vamos fazer as perguntas. E eu perguntei pro Rubão o seguinte, acabou a farra mesmo, Rubão? É sério? Acabou a farra? Outra coisa que Aí ele quis usar a frase que eu sempre usei no meu canal, que eu sempre disse o seguinte, jogador para jogar no Corinthians, ele tem que dividir a bola como se fosse um prato de comida pro filho dele. Ele tem que lutar pela bola, porque aquilo é o prato de comida do filho dele. É a escola do filho dele que tá ali. É assim que o cara tem que jogar no Corinthians. Bom, Augusto assume, fala que vai montar um timão e tal. Primeira coisa, quando ele viu, ele pensou o seguinte, por isso que eu falo, o achismo é Flórida. Mudou a gestão, todo mundo vai... O Corinthians é grande, ninguém deu crédito pra ele. Ninguém dava crédito pro Corinthians. E aí começou, vou vender pro Corinthians, eu vou tomar canseira, então eu vou meter um ágio aqui. Custa 20, eu quero 35. Então vai demorar para mim receber mesmo. E aí o clube vendia qualquer jogador pro Corinthians nessa situação. Ó, você me dá uma entrada e o resto a gente conversa. E o jogador que ia ganhar 500 chega a pedir 800. Então, o mês aqui não tem 30 dias, eu tenho que me garantir. Começou aí. Quando ele viu que ele assumiu que não tinha dinheiro para pagar o hotel, acho que ele falou, rapaz, o que eu faço agora? Só que aí, por isso que eu falo que faltou colocar o pé no chão e falar, gente, olha, logo de cara, vamos montar o time, nós vamos ganhar tudo, nós vamos disputar títulos. A primeira leva de jogadores que chegam, meu Deus, um ou outro que se salva. E aí, muito mal coordenada a comunicação do Corinthians, o futebol, enfim, não precisa nem falar, olha o elenco do primeiro semestre e o elenco do segundo semestre, do ano passado. Primeiro semestre, segundo. Ah, você está acusando? Não, basta olhar, não preciso dizer nada. Os fatos falam por si só. E aí começa aquela história. Apresentou o maior patrocínio do futebol, foi aquela UE todo, legal, parabéns. Estoura a bomba, vai de bet. Primeiro, ele e o Rubão começam a se bicar. Né? O Rubão é destituído do cargo. E aí que estoura a história da vai de bet. Tem 3 pontos que eu fico muito, muito pensativo. Eu não estou dizendo que é culpado nem inocente. Quem vai me falar isso é o Ministério Público. Assim como da história da lavagem de dinheiro da gestão do Duílio, eu não vou abrir a boca enquanto o Ministério Público não falar. É uma questão de respeito à família da pessoa. Não, e o certo seria não o Ministério Público. Sentença proferida por um juiz de direito com trânsito de julgado confirmado. Aí sim o cara... Que até na dúvida o réu é inocente, sim. Né? Então vamos lá. Alguns pontos estranhos. Primeiro, o senhor Rubens Gomes fala o seguinte. Tá tudo errado desde janeiro. Eu já sabia que eu não tinha, depois tinha o tal do intermediário. Se tá tudo errado desde janeiro, por que você assumiu junto com ele? Por que você falou assim, eu tô fora?
Eu tô fora. E vinha meter a boca no trombone logo de cara. Aí eu ia falar, pô, peraí. Peraí que eu vou dar. Eu vou querer ver o que esse cara tem pra falar. Porque ele não assumiu. Aí ele vai na TV Gazeta, pega o celular, tá aqui. E nunca apresentou as provas, segundo, fala-se nem no interrogatório que ele passou pela polícia. É sigiloso, a gente não consegue. Diz segundo aí que os jornalistas conseguiram apurar e tal. Parece que ele não apresentou nada. Se apresentou, tá lá, a gente não sabe. Parece que no Cole também não apresentou nada no Comitê de Justiça do Corinthians. Na ética também parece que não apresentou nada. E houve uma reunião que um conselheiro falou assim, vamos acabar, vamos lavar roupa suja aqui. Ô Rubão, mostra as provas aí pra gente. Uma reunião dentro do Corinthians, no Conselho Deliberativo. E ele sentado ficou, lá ele continuou. Depois ele veio com uma versão que estava tudo errado desde a campanha. Que o Augusto tinha ganho uma Land Rover, alguma coisa assim, de um cara. Já estava errado lá, então por que você continuou a campanha? Era uma Mercedes para fazer um... Mas não foi... Ele falou que ele ganhou, não. Ele falou, para ser justo, ele falou que ele recebeu para utilizar durante a campanha. Tá. Até falaram quem? Não sei se era uma marca... Tem uma concessionária que chama de Vena. Eu não sei se foi de Vena, mas falaram que foi um amigo dele que forneceu. Então, aquilo era errado. Então, por que ele continuou a campanha? Então, assim, se o Rubão tinha fatos na manga desde o começo da gestão, ele já está errado por ter escalado. Sim. Aí depois que ele é destituído do cargo ele vira o vingador da Fiel. Aí não, tá totalmente errado. Aí depois ele ainda vem com aquela, lá no X, que um torcedor falou, e falou, você tá passando pano pra bandido, e pode mandar o Gavês vir falar comigo que eu tô aqui esperando. Aí foram dois representantes que já tinham na sede falar que ia apresentar a prova, não apresentou. Ninguém foi pra bater nele, foi pra pegar as provas. Mas parece que ele correu. Ele correu de trás dos policiais do choque e ficou escondido atrás de uma viatura, numa cena patética, que acabou virando meme. Falou que até contratou segurança. Tá dando com segurança e depois nunca mais postou nada na rede social, sumiu. Né? Ele tava, uma época o time tava mal. Não apresentou pro pessoal da Gaviões. Não. Uma época ele tava só postando coisas na rede social e eu critiquei, eu coloquei lá no Instagram e falei, ô Rubão, você é blogueiro, influencer ou é diretor de futebol? Porque o time tá caindo pelas tabelas e você postando coisinhas, meu lateral. O Fagner não tava nem andando, não andava mais em campo. Vamos ser sinceros, o Fagner já tinha acabado quando renovaram com ele. Até aí ele foi embora. Legal. Aí veio todas as outras histórias do Augusto. Todo mundo tá sabendo aí. O que eu acho? Eu acho assim, ele prometeu na emoção. Quando viu que o buraco era mais embaixo e viu que ninguém dava crédito, ele ficou, acho que ele entrou em choque. Da história da Vaidbet, eu não vou dizer que é culpado inocente, porque eu não sou do Ministério Público, eu só tenho o seguinte a dizer. Ele tem o apoio de uma torcida que praticamente nos últimos 30 anos nenhum presidente teve. Nunca apoiou ninguém diretamente. A Gaviões tá bem apoiando. Isenta. Tá apoiando. Tá apoiando o Corinthians. E deixar isso bem claro para quem está nos assistindo, que o motivo do Gaviões estar apoiando o Augusto é porque estamos apoiando o Corinthians. Se amanhã eu não estou falando o nome do Gaviões, isso a palavra do presidente do Gaviões, o Ale deixou isso bem claro. Se amanhã, como torcedor, eu estou dizendo, ficar comprovado que o Augusto é culpado, você pode ter certeza, não só eu, como 1 zilhão de pessoas vão para a porta do clube e vai exigir, ele não precisa nem o conselho tirar ele, a torcida tira ele lá de dentro. Acabou para ele. Só que assim, existem muitos fatos contraditórios nas acusações e até mesmo na defesa. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Aí depois, todo mundo que sai do clube, eu acho isso ridículo, começa a dar entrevistas em podcast criticando a gestão. Mas quando você estava lá, você não criticava? Tava tirando. Isso é um... Aí tem o vice-presidente, o Armando. Essa é a história que até hoje eu não consegui entender. Ele recebe a denúncia, segundo ele, do Juca Kfouri. Ele contrata um investigador particular que vai lá, investiga e tal. E aí ele vai lá e fala, tem coisa errada aqui e tal. O que eu acho que deveria ter sido feito? Daqui a pouco eu vou falar. Aí ele vai dar lá, ele vai testemunhar lá na polícia, né? Em momento algum ele fala que ele contratou esse investigador. Ele ficou quieto.
Ele só falou que, ó, eu fui lá, eu falei que tinha coisa errada, poderia ter. Peraí. Ó, eu tenho provas, tá aqui. Ele só foi falar do investigador quando o próprio Fluminense que me contratou foi o vice-presidente do Corinthians. Ele falou que foi uma apuração privada, que ele não tinha que dar satisfação, porque era uma apuração que ele contratou para ele saber. Então ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com o ego dele. Sim. Aí ele vai no podcast, parecia um frango subindo nas tamancas. Ridículo. Eu acho que ele deveria ter feito, se ele pensasse no Corinthians e não na chapa dele. Chamava o Augusto, chamava o senhor Osmar Stabile, chamava o Romeu Thomas Jr. e ele. Tá aqui o presidente do conselho, tá aqui o presidente do Corinthians, o primeiro vice-presidente e eu tô aqui. Tá aqui, ó. Eu recebi essa denúncia, eu fui apurar, tá aqui, ó. E aí? Se é que tem algo errado, tá aqui, ó. Opa, pensaram no clube. Não foi o que aconteceu. Então, é muito de nozinho que a gente chega ao seguinte contexto. Dentro do Corinthians, as pessoas pensam nas chapas, pensam nos umbigos, nos egos e menos no clube. E aí transforma o Corinthians num circo onde o palhaço é o torcedor. Somos feitos de palhaço. Não só isso, tá denegrindo isso aí que você está falando. É a realidade, o pessoal não pensa, poxa, eu estou denegrindo a imagem do Corinthians. Ninguém pensa. Perante o Brasil, perante o mundo. Você está denegrindo. Você não ouve falar um ano no Palmeiras o que está acontecendo. Ninguém sabe. Sabe que não tem problema lá? Lógico, São Paulo, você não ouve falar nada. Deve 1 bilhão. Santos, alguém fala alguma você coisa? não ouve falar. Você não ouve falar nada de ninguém. Mas por quê? Aí, como tudo do Corinthians vaza facilmente, virou moda falar do Corinthians, que até agora os outros clubes estão falando do Corinthians. O presidente do Vitória, o Corinthians ganhou do Vitória lá, mas também, né, contrataram o cara, não tem que pagar ninguém. Ganhou do Cuiabá, mas o Corinthians me deve. O Cuiabá devia o Corinthians? Sim. Peraí. O Corinthians tinha que pagar, eu concordo. Não, e o Cuiabá também devia. Devia pro Corinthians, ninguém falou nada. E detalhe, quantas vezes o jogador de de graça aqui foi pro Cuiabá? Outros erros de gestão. Por exemplo, na gestão do Andrés, contrataram o Matheus Alexandre, lateral direito, que dá Ponte Preta. O Corinthians pagou 800 mil reais por ele, por 50% dele. O jogador ficou 2 anos emprestado na própria Ponte Preta. Você me vende seu carro. Pode usar. Você usa 2 anos. Aí eu vim buscar o carro 2 anos depois. O carro tá 2 anos mais velho. Tem problema. E eu ainda pago parte do salário do jogador, tá? Então tô pagando parte da manutenção dele pra você ainda. Não, teve jogador que o Corinthians comprou, emprestou até acabar o contrato. Aí ele volta pro Corinthians, vai emprestado pra Inter de Limeira, volta. Aí ele fica um jogo no banco de reservas, vai pro Curitiba, fica quase 2 anos à volta, não é usado e é cedido de graça ao Cuiabá. Nessa, o Cuiabá ficou com a Ponte com seus 50%, o Cuiabá ficou com 30%, ele ficou com 20%. No final, o cara é vendido, o Cuiabá ficou com 30%, mais que o Corinthians, que não gastou um centavo. O Corinthians pega a mixaria, a Ponte pega 50%. No Richard, que estava no Ceará, depois sumiu, o Corinthians pagou 10 milhões por 70% do jogador. 30 era do investidor. Quando ele foi repassado ao Ceará, o Ceará ficou com 50% do jogador, Corinthians com 35% e o investidor com 15%. Que fizeram um acordo com o Corinthians investidor, o Corinthians ficou com 15% do investidor. Só que o Corinthians pagou 10 milhões nele. O Ceará não pagou nada. O Luigi veio pro Corinthians por 1 milhão e 200, 5 anos de contrato, não chegou a treinar um dia sequer no Parque São Jorge. Nunca vestiu. Foi emprestado até acabar o contrato. E hoje ele tá na Justiça pleiteando mais 1,5 milhão. Que ele julga que tem direito a receber. O Clodoaldo ganhou 1 milhão do Corinthians numa ação que ele moveu contra o Corinthians. Ele nunca ganhou tanto dinheiro na carreira quanto ele ganhou dessa ação contra o Corinthians. Ele era zagueiro, veio para ser centroavante no Corinthians. E o que você agora no nosso ponto final, quero três questões. Que departamento médico sem crítica, eu tenho filha médica. Que departamento médico é esse que não errou lá atrás, eram outras pessoas, até com um bambambam, porque o doutor Joaquim Grava, bambambam da ortopedia. Sim.
E hoje, atualmente, a médica também falam que é muito competente, eu não esqueci o nome. Doutora Ana. Eu não sei como é que passa uma bobagem Então, dessa. a questão do Palácios, inclusive fiz uma pergunta, apareceu no Globo Esporte, a mesma pergunta, que ninguém respondeu até hoje. O Palácios chegou com um problema crônico? Sim, ninguém sabe. Se chegou com. Ou se tornou errado. depois. Errado. Se ele chegou com um problema crônico, eu quero entender como que passou no exame médico. E o nosso jogador, quem foi que chegou lá na Rússia, os caras, você tem o volante. Você tem o pé com trinquinha de nada. Não, foi o Moscardo, teve que operar. Você vê como é que é? Não, mas você tem uma trinquinha aqui. Cara, eu nunca senti, não interessa, né? Foi lá, teve que operar, recuperar e voltar depois. Então tá, então peraí. O cara tinha problema crônico? Falaram que não fizeram a ressonância. Então peraí, é um erro. Como que você não faz ressonância do cara? Você tem que fazer. É caro, não interessa, mas caro é o salário do cara. Caro, pro público isso não é nada. Então, se ele chegou com um problema crônico, quem é o responsável, quem assinou esse laudo atestando ele está apto a jogar futebol? Segundo, não, ele não chegou com problema, ele tornou ter o problema por erro médico do clube. Uma cirurgia, foi buscar uma coisa, achou outra. E aí, se isso foi erro do clube, é pior ainda. Porque o Palácios, ele vai ser um jogador que daqui para frente vai ter que ser um cuidado extremo com ele. É um cara que vai jogar. A responsabilidade é do clube. Ele vai ser um cara que vai jogar 2, 3 partidas, vai acabar o jogo dele vai estar desse tamanho. Sim. Se tiver ruim, vai mesmo. E vai ter que sempre ir ali, cuidar, aquela coisa toda. Era um Renato Augusto, né? Vai ser. É um jogador um excelente jogador, mas não dava. A impressão é que ele é muito bom lateral. Só que é um cara que, por exemplo, num jogo contra o São Bernardo, molhado no campo, você vai olhar pro campo e falar, não vou pôr esse cara pra jogar aqui. Não ele vai estourar. Aí ele jogou 2 jogos seguidos. Vamos dar uma segurada nele agora? Não vai ser mesmo desempenho mais. E aí, essa pergunta, e esse prejuízo, quem vai pagar? É a mesma coisa do Maicon. Eu não entendi porque renovaram o contrato com o Maicon agora, mesmo tendo baixado o salário. O Maicon teve uma cirurgia em 19 para 20, ele estourou o menisco do joelho, e para refazer os dois joelhos. Então, eles pegaram o menisco do outro joelho para refazer pegaram parte do menisco do esquerdo para refazer o direito. Ele ficou com os 2 joelhos engessados. Aí ele volta, ele tem um outro problema de contusão, aí ele vem emprestado pro Corinthians. Logo depois ele tem várias contusões pequenas, fica quase um ano parado. O ano passado, no outro ano não jogou nada. No terceiro ano, que ele estava em baixa já, ele estoura o joelho. O que acontece com o Maicon? Você pode reparar que o Maicon hoje tem um porte físico diferente, já não é, mas vai sempre ser rochuchudo, não vai ter jeito. Por mais que ele fale que ele treina, ele já não tem mais uma arranque. Não dá mais. O joelho dele não vai suportar mais. O que ele jogou, aquele Maicon de 17, 18 que vimos, acabou. Não, esquece. Não tem mais. E ele tem coisas que ele sabe que se ele for pra pegada mesmo, ele vai estourar. Não, e nem vai fazer. Ele não vai se quebrar todo. E aí o exemplo que eu dou do Maicon é o exemplo que eu dou do Paulinho. Não, só renovo se me der 2 anos. Eu amo o Corinthians. Tá bom. Me dá 2 anos de contrato, não, senão eu não renovo. Eu tenho outras propostas. Cadê as propostas? Ele aposentou. Ele ficar 2 anos aqui ganhando. Então a gente tem que cortar esse cordão umbilical de 12 anos. 2012 acabou. Sim. Obrigado, é ídolo, tem história, mas acabou. São 12 anos passados, acabou. Vai para 13. O Carlos de 12 anos atrás, ele era um sucesso. Hoje ele é uma relíquia. Se você não cuidar bem, ele não chega no litoral e não volta. Ele vai ferver. Me fala uma coisa. Pelo que eu fiquei sabendo, por uma notícia sua, você foi convidado por uma rádio para exercer uma função que, Marcão do céu, agora você vai segurar o rojão virado pro peito. Eu quero agradecer a Sport Fan, né? Eles estão montando uma equipe e eles me convidaram para fazer o trabalho de campo. Repórter de campo. E fazer também as coletivas, né? E agora é a última pergunta. É a parte que eu mais queria. Eu sempre ouvi você falar assim, não, porque não fizeram essa... Eu faria. Eu faria. Eu ia. Como sempre fiz. Mas, meu irmão querido, você não acha, você já tem maturidade. Agora, porque agora você sempre foi um crítico incisivo. É simplesmente uma opinião de professor nas matérias de direitos e coligado. Se você continuar, chegar lá na sala e for bater, você não vai conseguir trabalhar. A questão não é nem bater, a questão acho que é a seguinte, há muitas perguntas
que são café com leite. Eu tenho muita vontade de fazer uma live com o Andrés. Me fala uma pergunta que você tem vontade de fazer para o presidente do Corinthians atual, que você acha que ele se incomodaria. Que ele se incomodaria? Não, mas eu perguntaria o seguinte: qual o critério que ele usou para a primeira escolha da gestão dele? Os primeiros diretores, qual critério foi utilizado? Não, mas isso é fácil. Simplesmente a política, porque quem Não, apoiou. mas ele me garantiu uma coisa que ele falou que seriam pessoas técnicas. O Rubão é técnico. O Rosalá é muito bom, mas ele não é gestor financeiro. Ele é muito bom numa outra área. O Rosalá, eu acho que seria um bom presidente, Marcão. Por que nessa história até hoje, por que o presidente e os vice não conseguem sentar na mesma mesa e conversar? Vaidade. Isso eu falei pra você, eu tô lá há 57 anos. Todo mundo é um só. É vaidade. E eu perguntaria o seguinte: por que o Augusto ele apanha muito? E ele fica no silêncio o tempo todo. Isso me Pronto, aí incomoda. é a última que eu vou chegar. Me fala uma coisa. O ponto que me convenceu do Augusto era o seguinte: eu vou mandar, não é o correto, era contrato. Manda analisar com o meu ponto de vista. Mas eu vou fazer uma auditoria, tá? Agora eu quero a porra da auditoria aqui. Que é isso aqui? É isso aqui? Não, que não, Eu o Papa nunca Daniel vi ele Chiang, fazer, pô. o Papa Daniel Chiang até hoje ninguém viu. É uma coisa que teríamos que ver. Esse é um erro dele. O que eu perguntaria pro Andrés, o Andrés fala, quando eu falo, Andrés, tudo bem. Então me fala, pô, como é que você conseguiu deixar 700 milhões de dívida? E que outra, eu perguntaria pro Gobi o seguinte: tá, você falou que deixou 135 milhões de dívida. Que ele bate no peito. Eu deixei 135 milhões, mas fui campeão do mundo. Tudo bem, doutor. Vamos atualizar esses 135 milhões 10 anos depois? Que ele falar que o time custou 200 agora e não ganhou nada e deixou 135 campeão do mundo, desculpa. É só pra boi dormir, porque 135 pau 10 anos atrás, eu acho que deve ser uns 600 hoje. Você é uma pessoa, isso que eu quero. Você é uma pessoa que eu respeito pela sua educação e eu tenho certeza que ela continuará vigindo durante as entrevistas, tá? E respeito pela sua sagacidade. Eu acho que às vezes você fala uma coisa que cutuca o coração de alguém, mas de uma maneira menos ofensiva. Você não é aquele cara que precisa, a flecha precisa aparecer. Sei lá, uma cicatriz no seu trabalho brilhante. Eu acho que se você continuar assim, com a mesma educação, com as mesmas formas de enxergar, você consegue extrair muito mais, conseguirá nas suas entrevistas, do que o pessoal que chega e, eu não quero falar nome, mas que chega e acha que cutucando a onça é porque aí sim, mas ele não tem resposta, ele cutuca o cara, você, eu não falo mais. O senhor. A questão é a seguinte, é que com o tempo eu tinha aprendendo. Antigamente eu chegava metendo a bota, falando, xingando, esculachando, palavrão e tal. E eu comecei a entender que eu tava virando stand-up pras pessoas, porque ali era o meu desespero de torcedor, xingando, que eu tava desesperado de ver o Corinthians daquela maneira, e tinha gente que só vinha me assistir pra rir. Eu virei palco pros caras. Então quando o time perdia, ninguém queria saber de mim. Por que não? É engraçado eu vir xingando, pô. O time ganhou, vou fazer o que lá? Vou ver ele feliz? Não, ninguém quer. E aí você vai aprendendo que é o seguinte: peraí, eu preciso ser ouvido. Então hoje eu questiono da mesma maneira, só que usando uma outra expressão. E muita gente hoje fala: não, você não bate igual você batia nos outros. Só que as pessoas não entendem que existe uma evolução. Você vai evoluindo no seu trabalho. Você vai aperfeiçoando. Eu continuo cobrando. Mas eu não preciso xingar nem gritar, mas eu continuo cobrando. Não, e você quer saber, às vezes com a educação, você tem acesso a locais onde você vai enxergar coisas, você chegar à porteira e falar, você vá a merda aí. O cara falar, daqui você não passa. Outra coisa que eu acho ridículo, e graças a Deus eu fico muito feliz nisso, e eu gosto de ser assim, eu chego toda vez que eu vou no CT do Corinthians, que eu vou no clube, eu cumprimento todo mundo. Seja a senhora da faxina, ou todos os rapazes da portaria, eu faço questão de parar e cumprimentar um, bater papo, porque somos todos iguais. Tem gente que chega lá, o cara
Meu nome é tal, boa tarde, sai andando. Eu não, e aí, como é que você tá? Eu falo com todo mundo. Todo mundo. Porque eu acho que eles assim, vão respeitar todos. Por isso quando eu falo lá no canal, eu sou seu fã. Não, você é meu amigo. Você não é meu fã, você é meu amigo. Que pra mim as pessoas que estão jogando no canal são meus amigos. Eu não sou melhor que ninguém. A única diferença é que ele tá de um lado da tela e eu tô do outro. E eu consigo falar com algumas pessoas que, por questão talvez de distância, por falta de tempo, O ou sei lá, conhecimento mesmo. ele não consegue. Proximidade. Ele não consegue. É a única diferença. É só isso. Mas falar que eu sou melhor, não. Talvez ficar sempre, olha, você poderia estar fazendo tal coisa? Não, eu acho que tem gente melhor do que eu. Às vezes as pessoas acham que eu me menosprezo, e não é. Apenas eu vejo o trabalho de pessoas que eu acho que são bons. E tem coisa que não é pra mim mesmo. Eu também sou assim. Né? Então, mas você sempre. Pô, obrigado, mas eu acho que não. Por exemplo, eu acho que para ser presidente do Corinthians, o cara tem que estar numa situação financeira tranquila. Totalmente. Acima de qualquer dúvida. Não, e ter cabo, que nem eu. Eu sou advogado desde 1985. Eu sou pós-graduado 3 vezes. Eu sou mestre em direito. Só que isso é um detalhe. Se me chegarem amanhã, falar, ó, você vai ser o presidente do Corinthians, eu falo, não vou. Porque eu não tenho capacidade para enxergar esse mundo de um dia para o outro. Eu preciso sentar e fazer um estágio. Eu preciso ficar os 4 anos do lado de um cara bom, enxergando, aprendendo, porque não é. Isso é uma cidade, cara. O Corinthians tem saída. Pode ser o que eu estou falando, o Corinthians tem saída. Se o Corinthians fizer o fundo imobiliário com a Arena e colocar 30%, 35% na bolsa, ele fatura entre 1 bilhão a 1 bilhão e meio. Não zera as dívidas, não. Você não está vendendo, você está só. O cara vai ter um percentual do seu faturamento. É melhor eu ter 70% de 10 do que ter 100% de menos 10. Se você tem dívida e você tem 2 carros, você não pode manter 2 carros. Você tem que abrir mão de um para você voltar à sessão de financeira. Essa é a concepção correta. Então, primeiro ponto, o Corinthians tem que buscar o fundo imobiliário. Segundo, o Corinthians tem que parar, tinha que buscar hoje um parceiro comercial, transformar o Alfredo Schuring. Eu já venho falando isso há muito tempo. A fazendinha, pessoal. Alfredo Schuring é a fazendinha. E diz que o Soloquista está no projeto dele, eu já venho falando isso há uns 6 anos. Transformar numa mini arena, multiuso, para 25 mil lugares. Você está no Tatuapé, o bairro mais frequentado da Zona Leste, das baladas, dos shows. Você está num local que é extremamente valorizado. Vou ficar 30 anos o nome aqui, não tem problema. Mas eu já ouvi você falar isso. E moro praticamente na minha janela, eu vejo fazendinhas. A prefeitura não autorizaria, como não autoriza ter jogo lá por causa da saída de emergência. Sim, sabe? mas é porque eles o cara sai correndo no meio da marginal. Não, se der mas ali tem que fazer, mas ali tem que fazer um projeto. Eu acho que não autorizaria, não tem suporte. De um lado é marginal, a marginal lateral, e do outro lado é marginal o aeroporto. Então, mas assim, eu faria para a saída da Rua São Jorge aqui. Ali que é a lateral. É a lateral da saída sentido bairro. Onde a torcida, só para vocês verem, onde a torcida para, de frente para a entrada do clube. Eu faria ali, porque eu faria uma maneira muito para 25 mil lugares, com essa saída de tudo virada para cá, em dia de jogos, parar, tem que. Como se faz em outros estádios aí. No Aliança é assim. Então, mas não transformar aquilo para jogos, colocar o feminino, colocar o sub-20 para jogar ali, principalmente vender para shows. Fazer uma casa de shows ali praticamente. E outra, pega o Master do Corinthians, tem um jogador passando necessidade. Monta um time de Master legal, convida o Master do São Paulo, Palmeiras, Santos, vamos fazer Campeonato Paulista Campeonato Paulista de Master, por exemplo. Mas legal, não palhaçada, não, de um dando gol pro outro. Não. A coisa sério, bonitinha mesmo. Vamos fazer um Rio-São Paulo. Isso. Então você, aonde? Não, joga aqui, ó. Joga aqui. Quanto é o ingresso? R$10 e 1 quilo de alimentos pra gente fazer ação social. Todo mundo por R$10 vai lá assistir pra matar a saudade. Um campeonato sério, não é nada. Vamos jogar sério. Você vai dar a esses jogadores uma renda, uma receita que hoje eles não têm mais, e você vai movimentar o clube. Você vai movimentar o clube. Você vai valorizar o clube.
Isso precisa Outra ser feito. coisa, Marcão, só para finalizar, que já estamos com o tempo estourado. Eu vou falar uma coisa que eu sou totalmente impopular o que eu vou falar. Mas é assim, o Corinthians, ele realmente nasceu com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Era um clube, e é um clube que tem várias modalidades esportivas olímpicas. Só que ele não tem condições atualmente. Estaria na hora de fazer o seguinte, pessoal, vamos parar um pouco o basquete, vamos parar com a natação, porque no prédio que eu moro eu tenho um apartamento que é só para meninos da natação. Isso custa. Sim. Então, vamos parar agora. Mas por quanto? Por 4 anos. A hora que a gente tiver, porque parece que não, mas leva um dinheiro. O Sim. basquete, o futebol de salão, a natação, o handball, a peteca, que tanto brincam, leva. Então, para por 4 anos. A gente Enxuga a máquina, né? acabou. E daí, daqui a um tempo, a gente retorna devagarinho. Vamos retornar. Porque é o que você falou, quando você está passando necessidade, tem 2 carros, tem que vender um. Corta. Você cortar aquilo que você vive Você sem. tem que vender um. Não adianta você querer manter para os outros olharem, E para manter, você está passando fome. a não ser que faça o seguinte: cada departamento Se tenha vira. uma empresa que vai dar o suporte aqui. Se Olha, vira. eu te dou um espaço lá na arena, se eu colocar o seu nome, mas você banca o meu basquete. Porque na arena todo mundo vai te ver. Eu te dou um espaço aqui sei lá, em algum lugar aqui do clube, mas você vai me bancar meu vôlei. Por exemplo, os guarda-sol e as especialistas, você sabe que são alugadas do clube, né? Mas agora o Jorginho, O Jorge, ele conseguiu com a o KSK. Jorge estudou comigo, ele e a irmã dele, também no Agostiniano. O Jorge conseguiu uma parceria que Com a eles vão KSK, trocar, isso. tal. O Jorge é irmão do Luciano Jude. Esse que é o Jorge Jude? Que é o irmão do o Ney? Jorge. Você falou o Jorginho. Pô, o Jorginho é meu amigo de colégio. O Jorginho, então, ele conseguiu com a KSK. Hoje a gente boa demais. E o Jorge era de uma. Por isso que eu falo que é pensado no Corinthians. Ele era de uma chapa que foi oposição na eleição. Perdeu a eleição. Tá ajudando pra caramba. Ele foi contactado pela KSK, levou ele lá. Gente. Então, e ele foi muito. Ele foi perseguido, ele foi xingado. Sim, o pessoal falou que ele tava virando bandeira. Virando bandeira, que ele tinha ganho dinheiro e o caramba 4. Isso, que Jorginho, ele tava levando por fora. E foi o Jorginho que me levou pra KSK. Ele conheceu meu trabalho, a KSK falou que eu quero 2 influencers. Ele falou, conheço o Marcão. E depois ele conheceu o Capitão, e aí que a gente fez os contratos. Quando eu sentei pra fechar com a KSK, a primeira coisa que eu falei, você já viram meus vídeos? Eu falo isso pra qualquer um, você já viu meu trabalho? Primeiro olhe. Se você concordar com ele, tudo bem. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falo, eu quero ter independência naquilo que eu vou falar. Se eu tiver que criticar o João, eu vou criticar o João. Ele pode ser o amigo do presidente da empresa. Eu não vou fazer vista grossa. Tudo bem pra vocês? Não, a gente pode falar o que você quiser. Então, legal. Aí a gente sentou pra conversar. Eu quero mandar um abraço pro Jorge e pra Emeli. A Emeli era irmã do Jorge, que estudava na mesma classe. Jorge, gente boa demais. E ele, realmente, só porque ele tá ajudando, você mudou, tá? Infelizmente, eu te falo, ego, né? mas é o que eu falei, é a vaidade. 10 pessoas já se você chegar, do Jorge. Se chegar e falar, Marcão, isso se você tivesse... Marcão, eu sou a diretor 1 e você vai ser o diretor 1.1, tá bom? Eu falo, não, 1.1 não, cara. Eu quero ser o 1. Deve ser o 10. Não, mas o 1 sou eu. Não, mas você fica com 1.1. Não. Mas é isso que eu falo. Infelizmente é assim. Ninguém fala, você vai me ajudar, Marcão? Nós vamos trabalhar junto para conseguir coisa pro Corinthians? Vamos. Então vamos embora. O que importa é quem vai aparecer. Entrevista, eu tô ligando. Eu acho tão bonitinho quando eles falam assim, nós vamos pregar a união aqui no clube. Por que nesse momento caótico do clube, devendo mais de 2 bilhões, diz o Mário Kopp estava agora liderando um movimento de reconstrução do Corinthians. Eu fico pensando, mas ele fez parte da dívida. Se ele tem uma ideia tão boa, por que não aplicou na gestão dele? E a segunda, por que ele não leva para o atual presidente? Pensa no clube um pouco. Não vai fazer. E para resumir o Corinthians, eu acho assim, o Corinthians, enquanto não, por exemplo, o que o Pedro Silveira vem fazer no departamento financeiro, poucas pessoas sabem, ele fez das tripas virar coração, esôfago virar fígado, para manter os salários em dia até o final de dezembro, e conseguiu. Houve o bloqueio das cotas
da última cota da Globo do ano passado e a premiação do 7º lugar do Brasileiro, que daria 46 milhões. Por isso atrasou o salário de janeiro. Já seria metendo. Aqui no Corinthians todo mundo fala. Tem clube que tem 3 meses de salário atrasado, ninguém tá falando nada. O Botafogo atrasou a premiação porque não recebeu. Teve problema de fluxo de caixa. E a SAF. O Corinthians não precisa de SAF. Precisa de pessoas que queiram trabalhar pelo clube. Então, se o RC for aprovarem o fundo imobiliário, criarem alternativas para fazer dinheiro no Corinthians, o Corinthians sai desse buraco. Sai. Só que para o torcedor comprar essa ideia, ele tem que acreditar. Eu, há 6 anos atrás, na gestão do Duílio, eu levei a ideia do título de capitalização. Falei, ó, tá aqui o projeto, não precisa falar que é meu, tá aqui, ó. Aí lançaram o Coringão da Sorte. Eu fui até o Juca, que era o diretor de marketing, o que aquele cara trabalhou também, tá escrito. E falei, olha, eu assino um documento, ficando muito melhor do que agora. Eu assino um documento, deixando claro que o Corinthians não me deve nada. Eu não quero nada, eu lembro disso. E eu só quero divulgar o projeto de vocês. Eu não quero nada do clube. Mesmo sendo contra a gestão do Willian, mesmo não concordando com o que eles faziam. Por quê? Porque o Colagrossa trabalhou ali, vou falar para você, hein, o Colagrossa tirou leite de pedra. O marketing do Corinthians pegou um clube moído. O Colagrossa pegou no lixo a marca Corinthians. Por quê? Porque a Neoquímica, como foi negociar com o Corinthians, o BMG pagava 12 pau. Não pagava o salário de um jogador. O que o Dudu ganhava no Palmeiras era mais caro que o patrocínio na BMG na camisa do Corinthians. Vieram com papo furado, eles falaram, não é assim não. Vieram com 18, não é 10 e se abriu um monte de conta. E o André falou que era 30. Na verdade ele pegou 30, mas foi em dinheiro antecipado. Né? E aí quando o Colagrossa foi negociar, a Neoquim falou assim, eu pago 17,5. Não, eu quero 30. Ele falou, o cara pagava 12. Então ele ficou procurando um monte de patrocínios menores e chegou a colocar quase 100 pau na camisa, mas era um trabalho árduo dele. Então assim, e na época eu falei, não, eu quero divulgar. E então você acha que todo mundo, se abraçar um pouquinho o Corinthians, a gente sai dessa. Primeiro, tem que rever o contrato da Nike, parar que o Corinthians tá perdendo dinheiro com a Nike e vir fazendo umas camisas que, pelo amor de Deus, tem nada a ver com a nossa história. Eu acho que tem uma coisa que não pode mexer na tradição. Camisa 1 é branca, não tem branca com cinza, não, é branca. A segunda é preta listrada, é preta. A terceira, aí você pode fazer homenagem, ó, democracia corintiana, vamos fazer uma réplica de 54, vamos fazer uma homenagem ao Luizinho, vamos fazer uma homenagem ao Domingos da Guia, ao Grané, ao Deodébio, ao Mica Barbio. O primeiro cara que foi na seleção brasileira representando foi o Mica Barbio em 1918. Foi para uma Copa América e marcou 2 gols. Depois ele foi jogar no Palestra, que foi uma briga entre ele e o Corinthians, e a filha dele mesmo conta que ele colocou a camisa do Corinthians por baixo para pôr do Palestra, que ele falou que não queria pôr a camisa do Palestra na pele dele. Ele jogava com um terço na mão. O Neco. Sabe, você tem que valorizar a sua história. Tem que fazer o corintiano entender o que é ser Corinthians. Você não pode deixar um Zé Maria de fora de um trabalho de ídolos do clube. Um Vladimir. Falando nisso, eu tô falando que vamos encerrar. Falando nisso, eu tava falando com meu filho do menino, como é que ele chama? O lateral direito, forte, o Jacaré. A hora que eu vi o Jacaré, ele entrou que nem o Zé Maria. Não chega nem perto. Aquele jeitão de o Zé Maria. Foi bem. Foi bem. O Zé Maria, ele ia até. Não existia overlap na época. O cara, mas ele ia até o fundo e voltava. Zé Maria é um tanque de guerra. Tanque de guerra, cara. Impressionante. E em 77 legal. O Zé Maria marca o Tuto, irmão dele, que era o ponto esquerdo da Ponte Preta. Marcão, eu só posso te agradecer demais. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a Pump Media, a Bisaí, a inteligência artificial vai aparecer, e a Emagrecento Franchise, o maior centro de emagrecimento do mundo em termos de franquia. Um abraço para o Dr. Edson Ramute,
que estava passeando um pouquinho, chegou, fez boa viagem. E nós vamos tentar ver se a gente consegue, de alguma forma, ajudar alguém. Tá bom? Obrigado, Marcão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. E nós vamos ter muitas oportunidades de falar. Tem um casinho aí, eu conto sempre um casinho. Você lembra dele que eu pedi para você guardar? Você não guardou. É ruim. É. Levou 1 hora, 2 horas de. Então faz o seguinte, o meu caso hoje é um beijo e um queijo. Então, um caso bom. Então vamos Uma lá. história boa. O Marcão vai contar um Tem uma caso. história boa que serve para as pessoas refletirem. E serve para o Dr. Mário Gobi também refletir. É só para o senhor. Não, eu não ia conseguir ficar sem falar. Eu tentei, juro que eu tentei. Tá certo. Um morador de rua encostou um homem empresário muito rico, encostou numa calçada. E o morador de rua falou: moço, o senhor tem algo que o senhor possa me ajudar? Esse homem olhou com desdém, olhou para o morador de rua, pegou o lixo do carro e falou: Tó, é o que eu tenho para você. Obrigado, moço. E ele foi embora. Fez a reunião e voltou. Quando ele foi entrar o carro dele, o morador falou: moço, por favor, só um minutinho. Eu tenho uma coisa, não vou roubar o senhor não, fica tranquilo. Com chinelos, pé sujo, pegou um botão de rosa e falou: isso aqui é pro senhor, muito obrigado. O cara pegou, entrou no carro incomodado, ligou o carro, olhou assim no retrovisor. Mas não tem nada, só tem papelão. Não. Ele olhou de novo, não pode ser. Aí ele voltou. Ô, vem cá. Pois não. Eu tô olhando aí nas suas coisas, você tá me pedindo ajuda. Tô olhando, você não tem nada pra vender aí. A única coisa que você tem pra vender é esse botão de rosa. E você me deu ele, você é louco. Quero entender. Ele falou: não, senhor, não sou louco não. É que nós só damos para as pessoas aquilo que o nosso coração tá cheio. Eu dou o que eu tenho de melhor para te dar. Você e aí me eu deu o que você pergunto, tem de melhor. Quem que era o pobre da história? Infelizmente, eu acho que o Dr. Mário Gobi foi infeliz, ele vai refletir isso aí, acabar com essa E nunca se esqueça, polêmica. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus O é Marcão bom. sempre fala isso e ontem eu usei essa frase com a minha mulher. Deus é bom o tempo inteiro. O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Beijo, queijo.